só consigo ver vocês aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem parar, quiserem pedir alguma coisa diferente, peçam, tá, queridos? É, é bastante importante que vocês participem, tá? Porque a dúvida, vocês se comunicando comigo, a dúvida de vocês vai sumir, tá? Então a gente passa a entender, apesar de vocês já trabalharem no sistema autoligado desde o começo do curso, a gente sempre falou de todas as estruturas, hoje nós vamos oficializar os detalhes, tá? Então, bem direto ao ponto. Então, vocês podem gravar, eu não posso passar o gravado para vocês, mas vocês podem gravar, podem tirar foto da tela, podem pedir para eu voltar, eu tiro foto, tá? Se tiver algum caso clínico, alguma coisa que vocês se interessaram, eu mando para vocês também, né? Eu cheguei a mandar, eu não lembro, se eu cheguei a mandar aquele manual de protocolo de tratamento para vocês, não. Que são vários casos clínicos, então, desde preventiva, alinhadores, a mini implantes, a ortopedia, a monte, são não sei quantos casos tem lá, 50, 60, 70, passo a passo. E legal, porque aquilo seria um livro, né? Então, todos os manuais, eles podem virar um livro. Então, eu sempre peço para guardar, para não passar isso adiante, para ajudar vocês na sua consulta. Eu cheguei a passar isso para vocês, eu mandar para vocês? Não. Não? Alguém aí? Bom, então bora lá, vamos seguir então. Bom, então o que que nós vamos trabalhar essa relação do sistema autoligado, né? Então eu sempre gosto de deixar uma frase, então transformar sorrisos é o somatório de tecnologia de aparelho, então nós temos os aparelhos, hoje nós vamos falar sobre essa estrutura dos aparelhos, né? Então a gente tem o aparelho como parte disso, apesar de ser uma parte bem pequena, mas no caso do tratamento com o sistema autoligado, ele realmente tem lá a sua vantagem, nós vamos falar, tá? Do conhecimento incansável de vocês e, claro, da colaboração do paciente e da confiança. Então, a gente teve aí a oportunidade de desenvolver o sistema SLH, né, dentro dessas várias condições que nós fizemos aí nesse tempo todo, com ortodontia. Um dos projetos de trabalho que nós tivemos foi o SLH, o Self-Ligating Híbrido da Morelli, que ele é ativo, interativo na frente, então a pinça, nós vamos falar sobre isso, ela participa da canaleta e posterior o clipe, a tampa, a porta, aí nós vamos dar o nome que a gente quiser, tá? Atrás ela deixa a canaleta livre por completo, tá? Então nós vamos falar sobre várias situações, várias possibilidades, aí a turminha, né, de casa aqui, muito bem. Então vamos lá, ó. Por isso que eu perguntei para vocês se eu tinha passado esse manual. Então, dentre os manuais, esse aqui é um manual bem legal, tá? Protocolo ortodôntico, então a gente coloca ali vários casos clínicos, biomecânica, CIA, alça, mini implante, distalizando, mesializando molar, tem uma tonelada de casos ali passo a passo, porque é uma coisa assim, às vezes a gente vai usar um livro, o livro tem um monte de coisa escrita, aquela monte de coiseira, não, aqui já é só o caso clínico, o tema, dicas importantes dele e o caso clínico numa única página. Então, se eu não enviei para vocês, vocês me falem, eu envio para vocês em PDF, beleza? Então, sem dúvida, produto, o procedimento, né? Então, a técnica, o sistema que mudou a ortodontia fixa, tá? E quebrou alguns protocolos. Então, a gente fala para vocês, como nós vamos trabalhar isso, né? Como nós vamos trabalhar essa estrutura, então, de projeto técnico. Então, hoje nós vamos aprender, não é diagnóstico, não é planejamento, mas sim a forma de conduzir um tratamento. Então, isso refere-se ao meu segundo livro, né? Sistemas autoligáveis, Biomecânica Eficiente. Então, o segundo livro que a gente acabou trabalhando aí nos autoligáveis, para a gente poder trazer alguns diferenciais. Então, alguns cursos que a gente acabou levando, isso aqui foi no SPO, o último que teve. Então, nosso foco de hoje, ótimo, ser objetivo, então, em 3 pontos importantíssimos para que a gente possa entrar nessa relação da biomecânica. Então, braquete autoligado resolve, aí eu estou falando da peça, tá? Do braquete, da base, da característica dele. Então, o braquete resolve, e nós vamos ver o que a literatura coloca. A real diferença entre os braquetes, simplificar a biomecânica, então aí a gente essa relação da mecânica, né? Como que eu trabalho? Professor, eu vou tratar um paciente com o braquete autoligado. Ótimo. Professor, eu vou tratar um paciente com o sistema autoligado. Ótimo também. São duas coisas diferentes? Com certeza, muito diferente. E vocês vão entender isso, tá?
Então, a gente vai, começar aí explicando para vocês aí algumas situações que o sistema autoligado e não braquete, acabou gerando, de revolução, né. Então a gente fala assim, né, 3 pontos: revolucionou, simplificou e otimizou. O que que seria isso? Como que a gente pensa nesse projeto de trabalho, né? Então bora lá. A gente acaba sempre trabalhando, né, dentro da ortodontia, com um projeto que independente da técnica, do aparelho, independente da época que você está trabalhando, a gente fala que o ortodontista, ele é um somatório de informações, então ele forma a sua opinião diariamente. Hoje é um dia que nós vamos passar juntos, que vocês vão acabar entendendo mais estruturas, detalhes técnicos de funções, de forma de conduzir. Então a gente trabalha a opinião diariamente, ouvindo, vendo, estudando, testando na prática. Então a ortodontia, ela se consolida pelo somatório de experiências. Então sempre a gente falou isso, o learn on the job. O que que é isso? Aprender fazendo. Então se hoje a gente trabalha, só na teoria, você não tem às vezes habilidades. Então por isso que muitas vezes é importante trabalhar numa franquia, num convênio, mas que seja um pouco mais avante, tá? Porque como a ortodontia não é diferente de nenhuma técnica, muitas vezes vocês vão trabalhar numa franquia, num convênio, em que quem está liderando o convênio, quem está trabalhando na franquia, não tem a menor noção do que é uma ortodontia. Entende muitas vezes que é um braquete, que é um fio, umas coisinha básica, né, da estrutura de pensamento de projeto de trabalho. Então, é muito importante que vocês, quando entram para trabalhar, vocês têm que ter uma comunicação direta com quem gerencia, com quem faz os investimentos, se for franquia, com quem faz o orçamento, porque se o orçamentista vende manutenção, que é aquela estrutura de pagar por mês um precinho, você vai vender o quê? Você vai vender nada, você vai vender um braquete fixo, borrachinha, troca de fio. Então, tem que se pensar num projeto maior. Então, o orçamentista, ele tem que ser um ortodontista. Esse é o primeiro ponto. Quem é ortodontista, o resto das outras especialidades são mais simples, são menos dinâmicas. A ortodontia é a especialidade mais complexa dentro da odontologia, porque não se consegue criar uma receita em que você usa para todo mundo, tá? Então a gente vai individualizar algumas características e é isso que nós vamos falar hoje, tá? Então se a gente fosse colocar como um ponto prioritário dentro da ortodontia, independente o sistema de trabalho, o braquete, independente, a gente tem que entender que na ortodontia o dente não sabe quem faz força, o dente não sabe se a marca é a marca A, Morelli, se é Orthometric, se é Ortomundi, ela não sabe qual é a marca que está projetando. Ela não sabe se, por exemplo, vamos lá, se o fio é de Naitai termoativado ou se é fio convencional, se é aço, se é TMA, se o material do alinhador é A, B ou C, tá? Então, a gente tem que começar a entender que quem vai gerar o movimento é um somatório de possibilidades. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter um periodonto saudável. Então, o começo de tudo eu tenho uma raiz boa, eu tenho um periodonto saudável, isso é base, né? Por isso que começa um diagnóstico antes de pôr o aparelho. Então, ótimo. Eu tenho que ter uma força suave, suave. Então, nessa condição, algumas coisas vão aparecer de novidade, bem legal. Eu tenho que ter uma força constante. Se eu tiver intermitente, professor, o paciente não quer usar o aparelho para ir na escola. Tudo bem. Quantas horas das 24 horas ele vai ficar sem? Só da escola. Então, quando a gente pensa assim, a gente fugiu da realidade. Então, o paciente tira um aparelho, normalmente que horas? Para refeições, e refeições eu falo, tira só para almoçar e jantar. Porque se ficar comendo fora de hora, você vai ficar muitas horas sem aparelho. Sem aparelho, o dente não está parado, ele volta para o lugar. E nós vamos entender que ele volta para o lugar lá naquela aula no começo do curso, que é o ligamento periodontal. Ele é esticado, e a partir do momento que ele é esticado, então, o que vai acontecer? Se a força parar, esse processo do ligamento sendo estirado, ele vai puxar de volta o dente para o lugar. E outra, a mudança em que um aparelho faz no dente é muito ínfimo, é muito pequena, são décimos de milímetros, tá? Então, nós temos que ter periodonto saudável, força suave, força constante e, claro, para mover o. Faz o café, amor, por favor. Café, tô com chá. Então, para mover o dente, é importante termos também espaço, tá? Então, no caso, vamos comparar aqui. Quando a gente tem uma força
Para vestibular, cria-se o espaço normalmente. Quando eu tenho uma força paralingual, consome-se o espaço. Então, quando eu vejo, e é muito comum, um colega colocando elástico corrente num fio contínuo e não tem espaço, é óbvio que ali não está sendo feito nada mecanicamente. Pode estar tendo um outro objetivo, não sei qual, tá? Mas mecanicamente não está trazendo o dente para trás. Para lingualizar tem que ter espaço. Agora, para vestibularizar não precisa ter espaço, ele cria o diastema. Tudo bem? Então são 4 princípios importantíssimos: periodonto saudável, força suave, força constante e espaço para mover. E aí entra um detalhe que eu já vou dar uma dica importante aqui com relação ao sistema autoligável. O espaço não é só o espaço entre os dentes, tá? Então, muitas vezes, nós vamos trabalhar uma relação de distalização, de mesialização, e o contato oclusal, que é ausência de espaço, contato é ausência de espaço, ele também começa a limitar determinados movimentos, ou muitas vezes deixar o dente do paciente com mobilidade, e o paciente reclama. Então, quando a gente fala de espaço agora no sistema autoligado, ele vai um degrau acima, tá? Por isso que eu falo, existe uma diferença muito grande de quem entende o sistema autoligado, de quem entende como fazer a biomecânica do sistema autoligado e quem cola um aparelho, tá? Então já começamos a entender que a desoclusão provocada por um levante oclusal, que nós chamamos, e vocês vão entender, aí de batente, build-up, bite guide, tem vários termos técnicos, mas é um levante oclusal. Esse levante oclusal, ele permite algumas coisas técnicas. Então, aí que entra o detalhe. Professor, onde eu ponho o levante? Quem entende sabe a resposta. Por que que eu ponho o levante? Quem entende sabe a resposta. Mas quantos levantes eu ponho? Quanto tempo ele fica? Então, hoje nós vamos tirar várias dúvidas, e isso, o levante, o batente, ele é do sistema autoligado, tá? E ele tem uma função auxiliar à biomecânica, então isso é importantíssimo. Muito bem. Então, é muito importante que nós equalizamos a nossa estrutura de gostos, tá? Então, é muito comum que um profissional tenha gosto técnico por um determinado aparelho, né? Por exemplo, já posso adiantar para vocês, o aparelho fixo de borrachinha já não é mais o aparelho meu de indicação. Ele é um aparelho abominável, extremamente distante. Por quê? Porque ele não traz mais benefício nenhum para o meu dia a dia de trabalho, a não ser uma relação, obrigado, a não ser uma relação de custo mais barato. Mas o autoligado hoje também está muito barato. Então, por que que eu não quero mais o aparelho fixo? Porque qualquer paciente tem um braquete com borrachinha, tá? O aparelho fixo que eu digo convencional. Qualquer paciente tem. Você vai no mercado, tem lá borrachinha. Agora, quando você introduz visualmente uma diferença, e vocês entendem, com certeza, que a comunicação com o paciente, a comunicação do paciente com o ambiente, eu estou usando o alinhador. Então, vocês veem, né? A comunicação que as pessoas vão ter visualmente comigo, qual é? Qual é? Nossa, que feio esse aparelho. Então, assim, a gente tem pontos que fazem com que o aparelho de borrachinha seja algo do passado, tá? Que tem aí suas vantagens, tiveram aí suas vantagens, mas ele é um processo que num consultório diferenciado, ele já não é mais o aparelho principal, ele já não é mais o aparelho comum. Posso ter um ou outro, tá? Porque, gente, você se diferencia pelas suas ações, pelo seu produto. O teu restaurante, a tua padaria, o teu hospital, o teu posto de saúde, a tua clínica odontológica, ela se comunica pelo que ela apresenta. Então, eu diria para vocês, tudo bem colocar o aparelho fixo de borrachinha, só que isso tem que ser um prazo, tá? Então, a gente começa a equalizar, assim, então, a partir de agora, professor, todos os meus pacientes serão autoligáveis? Não, ninguém falou isso. Todos os meus pacientes serão alinhadores? Não. Vamos lá olhar a ortodontia. Ortodontia preventiva, vai jogar fora? Não. Ortopedia funcional, vai jogar fora? Não. Vai jogar a ortopedia mecânica, Hirax, vai jogar fora? Não. Então, a gente começa a entender que tem uma vasta gama, bihélice, quadrihélice, PLA, Hirax. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de acessórios, de aparelhos, que não estão ligados necessariamente ao braquete de Botkin. Então, nós vamos entender que o aparelho fixo, ele passou por inovações, tudo bem. Só que nessas inovações entraram as empresas que produzem essas inovações. E as empresas precisam vender.
E se elas forem vender o que a literatura coloca, não tem diferença, então eu posso ficar na borrachinha, tá? Vocês vão entender que o braquete em si não presta nenhum serviço, nenhum. Só que vocês vão ouvir constantemente pessoas dizendo que o braquete com dupla canaleta, com canaleta vertical, com base jateada, com canaleta, começa a ter, né, um monte de maluquice. Vocês vão ouvir. Maluquice entre aspas, isso daí a gente entende, né? Que é um fator de venda. Eu tenho que colocar benefícios mesmos que eles não sejam reais, né? Vocês já ouviram essa frase, né? E este produto não é um remédio, ele é um tônico. E só encontra aqui no 0800. Não encontra em farmácias, não encontra. O que que é isso? Isso aí é vender milagre, né? Então, começam produtos, mas não é só o produto ortodôntico, tudo tem vantagens obscuras, vantagens que você fala, cara, o que que a literatura fala? E o que é interessante hoje é que a gente entrou num processo em que o Google respondia para a gente. Perfeito. Agora não, vocês vão abrir o chat, né, o GPT ou qualquer outro chat, e vão fazer a pergunta, ele vai responder para você mais rápido. Então, o que temos então no braquete autoligado e o que a gente apresenta, né, que a gente entende, o aparelho fixo são inovadores, e aí começam agora as mídias destacando tratamentos mais rápidos. Então, vocês estão vendo agora, né, vocês estão entrando na ortodontia nesses últimos anos, aí nos 3 anos, então se vocês olhassem, se vocês procurarem há 15 anos atrás, 10 anos atrás, vocês iam ver, 10 não, mais de 10, iam ver essas promessas, né, tratamentos mais rápidos, sem extrações, sem efeitos colaterais. Mas em 1972, quando o Andrews instituiu o bracket saindo do Edgewise para o Straightwire, o próprio nome ele é indutivo e enganador. Por quê? Ele é arco reto. Significa, você vai para o bracket com um fio cheio de dobra ou arco reto. E hoje vocês estão na ortodontia já vivendo ela, vocês entendem que o bracket é um pré-ajustado. Ele tem pré-alterações, e essas alterações não resolvem o problema do paciente. Vocês vão ter que aprender a fazer dobras, que em algum momento, e é muito comum quase sempre, que alguma dobra eu tenho que fazer. Então, o sistema autoligado, ele é mais rápido? Aí eu posso responder para vocês, sim. A forma de conduzir, nós vamos aprender hoje, o sistema autoligado é mais rápido, tá? A forma de conduzir o tratamento. Aí vem outra pergunta, eu posso usar o sistema autoligado no braquete de borrachinha? Sim. Então eles chegam no mesmo lugar? Sim. Porque o formato de trabalho que nós estamos chamando de sistema ou de biomecânica, dê o nome que vocês quiserem, eles sim promovem vantagens. Agora, o braquete autoligado tem vantagens entre o braquete convencional? Sim. Mas essas vantagens valem muito a pena? Se o preço for parecido, vale, tá? Então, sem extrações, venderam isso, né? Tratamentos mais rápidos, sem extrações e sem efeitos colaterais. Isso, claro, né? Um estelionatário ortodôntico, né? Isso aí é uma mentira absurda. Então, o que fez com que diminuíssemos extrações foi a forma de conduzir o tratamento, foi a aceitação de novas alterações. Então, algumas coisas vocês vão entender e nós vamos quebrar paradigmas, não o professor Fernando sozinho, mas por meio de toda essa estrutura que é a aula e a literatura, tá? Então, pacientes buscando e recebendo informações das mídias. Então, imaginem, hoje, a moda, vocês estão chegando agora recentemente, né, dentro da ortodontia, que tem mais de 100 anos, eu também estou chegando recentemente, né, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos dentro da ortodontia, mas eu paro para pensar, eu estou aprendendo todo dia, a gente não sabe tudo, dúvidas vão aparecer na minha vida constantemente, então exercitar, ler, treinar, testar e depois ver o que está parecendo bom, já não é mais tão bom, então isso é um exercício diário. Então eu digo que a estrutura dos sistemas autoligados, elas criaram dentro da ortodontia um tratamento, gente, o próprio ortodontia fazia propaganda nos jornais, que o tratamento usando os aparelhos autoligáveis, o tratamento era mais rápido. Então, era uma manipulação, né? Então, trabalhar com sistema autoligado traz benefícios antecipados de resultados. Evita, sim, efeitos colaterais. Mas vocês vão entender quem são aí os artistas, quem realmente fazem a diferença no tratamento com o sistema autoligado. Então, por isso que eu falei para vocês, temos 3 sistemas de tratamento: sistema convencional, o autoligável e alinhadores. Então, quando a gente criou isso para vocês, é para que vocês possam ter uma comunicação mais eficaz, ter uma comunicação mais segura, ter um entendimento com o paciente. Imagina, vocês vão num médico e, infelizmente, a gente acha que todos os médicos são iguais. Pô, não é médico?
Primeiro que a gente nem sabe se ele é médico, a gente não viu o certificado dele, né? E depois a gente nem sabe se ele tem competência ou não. Vamos num outro ponto. Ontem eu tive reunião com a Tati e ela trouxe aí uma coisa muito legal para todos vocês com relação à Tati da Invisalign. Então, eu sempre falei, ofereçam Invisalign, se o paciente vai usar ou não, se ele vai escolher ou não, aí é a escolha dele, né? Então, a Invisalign sempre se destacando, trazendo novidades, isso é bom, né? Então, o que a gente tem hoje, ela colocou lá, eles defendem muito que o material deles é um material que faz a diferença. Ótimo, só que vamos ver o que a literatura fala, né? A literatura não mostra essa evidência de diferença, tá? Então, se o ortodontista não for a pessoa principal para fazer o sistema, de nada adianta, né? Então, se eu não tiver habilidade, não é o alinhador que vai resolver. Então, a gente tem que entender, existe um processo de ações ao redor disso. Então, hoje já menos, tá? Então, o sistema autoligado, os braquetes autoligáveis, acabaram não sendo tão importante quanto hoje os alinhadores estão sendo, tá? Então, e principalmente para nós, ortodontistas, o sistema autoligado, ele trouxe muitas inovações econômicas, de forma de trabalho bem legal, tá? Então, o que que a literatura coloca para equalizar, né, o que eu acho como desejo, o que a literatura coloca para mim como ciência? Então, vamos começar. A primeira coisa é o que esse sistema revolucionário em 1999, trazido pelo professor Damon, né, então, que transformou, inclusive, o nome do aparelho dele em Damon, né, no nome. Então, o que trouxe de novidades, né? Então, e também foi isso, né? Houve uma evolução, o aparelho, a forma de conduzir foi uma evolução. Então, eu uso essa frase deste autor, né? Então, Alvin, que o analfabeto do século XXI, os analfabetos do século XXI, não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, como a ortodontia, muitas vezes você vai se dar bem com determinado braquete, com uma prescrição Roth, Endrels, e aí, muitas vezes, o ortodontista não entende, né? Não entende. São coisas simples, mas a gente, às vezes, a simples não entra na cabeça. Será que todo o aparelho Roth para todas as fábricas são idênticos? Não. A literatura já mostra que o torque, a angulação, para cada empresa vai mudar completamente. Então, o desvio padrão é gigante, né? Então, você compra o MBT da Morelli, não é o mesmo MBT da Ortométrica ou de outras empresas. Então, começa a se entender, depois de um tempo, que o braquete, a sua prescrição, as alterações que estão lá dentro, elas não servem para nada, para nada. Tanto é bem simples, né? Bem simples, não tem nem o que discutir. Se o braquete fosse diferenciado para cada tratamento, você comprar 100 bocas diferentes, iam mudar para cada paciente o resultado, e não muda. Então, hoje a literatura já mostra que as alterações colocadas no braquete, eles não geram alterações no dente. E nós vamos entender isso e nós vamos ver a literatura falando isso. Então, o que que revolucionou? E aí a parte que nós temos que aprender. Se o braquete não faz, quem faz? O doutor no seu planejamento, na sua ação, na sua execução, e o paciente colaborando, né? Deixa eu tomar meu café aqui, senão minha esposa trouxe o café aqui e a gente não entra nisso. Então, vamos lá. Então, queridos, muito bem. Então, olha lá. Contato prematuro oclusal gera disfunção temporomandibular. Eu tenho vídeos aqui, inclusive, de colegas conhecidos falando que se você gerar um contato prematuro, eu estou usando aparelho, né? Estou no meu, acho que quinto alinhador, né? Então, se você gerar um contato prematuro, este contato prematuro promoverá disfunção temporomandibular. Leia os artigos mais novos, vocês vão ter a monografia de vocês, não esqueçam, hein, queridos? Já escolham aí os orientadores de vocês, tá? Para poder ajudar, para você, e quem tem que fazer a monografia, o TCC, são vocês, não é, gente? Olha, já fez, não. A data está marcada e pronto. Quem não fez, né? Infelizmente, é reprovado, tá? Então, eu falo, é trabalhoso? Mas assim que tem que ser, né? Tem regras e normas que a gente tem que cumprir. Então, contato prematuro oclusal gera disfunção temporomandibular? Não, não, tá? Só que por que que a gente fala isso? Porque venderam pra gente isso, né? Venderam que esse contato prematuro, então, geraria as alterações dentro oclusais, aí dentro oclusais, temporomandibulares também. Ok. Por que que eu falo isso? Por causa das forças que serão precoces, vocês vão entender já já, tá? E falando em força precoce, o elástico intermaxilar não se usa em fio leve. Aí, assim, peraí,
mas quando se usa e a gente passa a entender que a ortodontia muda muito pouco bases ósseas, maxila e mandíbula, a ortopedia, qualquer ação, você pode ter trigêmeos, e você pode tratar do jeito que você quiser, eles vão crescer igual. Exemplos disso, né, que a gente não precisa fugir da ciência, mas o Messi, como jogador de futebol, o Zico foi tratado durante um tempo para poder crescer, porque o esporte físico, quanto mais alto, né, não aqueles olímpicos lá de argolas, né, de saltos ornamentais, né, aquilo a gente tem que pensar, o futebol, ele precisa ter musculatura, força, né, altura. Então a gente entende hoje, a literatura mostra, mais literatura mostra o que você quiser, você consegue encontrar artigos que mostram que a mandíbula cresceu no tratamento ortodôntico, e aí a gente tem que entender o que são os artigos, qual é a relevância desse artigo que você está lendo, né? Então, hoje, o artigo mais importante, o mais relevante, chama Revisão Sistemática da Literatura com Meta-Análise. Então, é um levantamento de tudo que existe na literatura, avalia-se individualmente cada artigo, elimina-se cada artigo, individualmente investiga o que foi usado. Então, não é uma revisão de literatura, simplesmente pega, levanta 10 artigos e escreve, que é o TCC, né? O TCC nosso é algo mais simples, né? Então, é uma revisão breve de literatura, e vocês escolham o tema que esteja mais próximo ao conhecimento de vocês. Senhor, posso falar sobre autoligável? Puxa, e outro detalhe, né? A gente tem material, a gente ajuda vocês, então peçam, a gente manda para vocês, tá? Então, elástico intermaxilar não se usa em fio leves, outra quebra de paradigma, né? O ortodontista se faz uma etapa de cada vez, isso mudou também. O sistema autoligado, e nós vamos falar no decorrer hoje da aula, ele tem uma prioridade que chama tratar o máximo de problemas ao mesmo tempo, interceder no problema o mais rápido possível, evitar os efeitos colaterais o máximo possível. Enquanto que no sistema convencional, que é o que vocês aprenderam lá no começo do curso, era o nivelamento e alinhamento. Então, durante o nivelamento e alinhamento, não se faz nada. Se tiver sobremordida, continua até criar o espaço. Então, a gente aprendeu sistemas independentes, mas você pode somar. Todo o conhecimento que vocês têm, queridos, hoje com ortodontia, vocês podem somar um com o outro, sem problema nenhum. Só que tem um grande problema. Se o tratamento teu hoje terminar mais rápido e você ganhar menos, você está perdendo. Então, por isso que é importante que segmentemos e explicamos para o paciente. Você quer um sistema convencional ou um sistema autoligado? Você quer um tratamento em que você investe por mês um pouco mais, a gente cria um prazo, tá? Para entendendo como média, ou você quer um tratamento sem prazo, em que se não terminar, você continua pagando por mês uma taxa chamada manutenção, tá? Então, a ortodontia convencional trabalha com etapas, o sistema de borrachinhas, tá? A ortodontia no sistema autoligado, ele trabalha com metas, com propósitos, não é só alinhar e nivelar, e nós vamos entender isso também, bem legal, tá? Então, outra coisa, né? Então, a gente trabalhou sempre imaginando que a expansão do arco dentro alveolar não poderia ser feita porque tem recidiva. E a gente passa a entender que o que é mais estável, um tratamento ortodôntico ou a maloclusão? A maloclusão, ela é fisiológica. O que aconteceu com o posicionamento dentário aconteceu por uma decorrência de um crescimento, de hábitos, de funções, de características musculares internas, língua e externa, de características fonéticas. Então, a gente consegue entender hoje muito bem que a ortodontia é um somatório, tá? Não é uma peça. Por isso que ela se torna algo para quem começa mais difícil. Para vocês hoje, N dúvidas, mas a diferença de dúvidas e eu não sei nada é diferente, né? Por isso que a gente fala, hoje é um dia importante, não se pode perder esse dia, ou melhor, nenhum dia pode ser perdido, né? Então, quando a gente trabalha todo o tratamento ortodôntico, muitos vão vender, olha, se terminar com essa inclinação, se terminar com essa posição dentro do osso, você terá mais estabilidade. Mas mais estabilidade é uma coisa, ter estabilidade é outra. Então, todo paciente ortodôntico é indicado ter uma contenção. Que tipo? Fixa ou móvel, tá? E essa contenção tem como objetivo tentar manter o que artificialmente nós criamos como uma cultura, tá? Então, a gente hoje quer mais inclinação dentária, antigamente era um dente de perfil mais reto, tá? Então, tudo isso
a gente tem que entender. Então, eu vou trabalhar a expansão? Sim. Como? Aí nós temos várias posições e possibilidades, mas antigamente não se expandia, porque expandir teria que ser ortopédica. Sempre fazia o arco certinho, não aumentava a dimensão transversal. Antigamente tinha uma estrutura, vamos aqui, ó, para vocês entenderem com relação a essa expansão. Antigamente nós tínhamos uma estrutura, nós falamos lá no alinhamento, na aula de vocês, que era tentar preservar a expansão transversal. Então, nós tínhamos lá o diagrama de Interland, que é muito interessante para você conhecer o paciente. Porque a hora que você entende o que o paciente tem, você pensa, eu quero expandir ou não? A expansão será dentária ou esquelética? Então, é um processo que a gente tem que começar a entender antes de colocar o aparelho. Então, antes de escolher a técnica, antes de escolher o formato de trabalho, a gente lê o que o paciente tem, investiga tudo que vai ser feito e cria o planejamento, né? Então, fazia-se antes uma leitura do tamanho do arco e tinha que seguir aquilo como se fosse uma regra, senão teria recidiva, tá? E isso quebrou-se, tá? Então, já posso até adiantar, quebrou como? O Damon passou a trabalhar com o Naitai aberto. Ele abriu o Naitai, ele trabalhou com arco Naitai expandido, e aí quebrou alguns paradigmas, tá? Então, outro detalhe, as medidas cefalométricas devem ser nosso guia obrigatório. Hoje a gente vê que a medida cefalométrica, ela é um parâmetro de investigação do que o paciente tem. Ela nos ajuda, principalmente para quem está começando, que precisa de um parâmetro numérico. Ó, você está com 80 quilos para chegar num peso bom, 75, você vai perder 5. Vamos lá para ortodontia. Seus incisivos estão vestibularizados, estão com 38 graus. Para o teu perfil é interessante, 29, 30 graus. Então a gente língua lisa, depois confere se ficou bom, verifica os números, tira uma nova radiografia. Se tiver tudo bem, a gente termina o tratamento e põe contenção. Se não tiver tudo bem, continuamos o processo de alteração ortodôntica, então de mecânicas. Então, queridos, é muito, muito, muito importante que nós tenhamos números para investigar. Investigar não significa que o meu objetivo é chegar naquele número. E qual era o tal do aquele número? 22 superior de incisivo, 5, né, 25 inferior. Então, tinham números que acabavam engessando muito o ortodontista e hoje não tem mais isso, tá? Então, uma colega minha de mestrado e doutorado, ela fez um trabalho muito legal no Dental Press, né? Então, na época, lá, o que há de novo? Então, ela fez uma comparação de evidências científicas e evidências reais, né? Então, eficiência e evidência científica. O que eu devo esperar do braquete? O que eu devo aprender do sistema autoligado? Então, as perguntas que foram colocadas nesse trabalho, então aqui colocavam algumas características. Olha que interessante. Existe diferença entre o braquete convencional ativo e passivo com relação à taxa de retração? Vamos lá, ó. A taxa de retração, vou dar um zoom aqui, ó. Então, vamos ver. Então, a gente está falando aqui de trabalhos aí de 2014, 2010, então mais antigos. Eu vou depois colocar a referência mais importante que a gente tem. E aí, temos diferença de taxa de retração em massa? Tempo da correção do apinhamento inferior também tem diferença? Então, na revisão feita pela professora Renata Castro, e ela colocou isso na Dental Press, ela está mostrando que não houve diferença entre eles. Então, a relação de taxa de retração, o que é isso? Se eu extrair dente e retrair os dentes anteriores no sistema autoligado, que tem menos atrito, que é o que venderam para a gente, e o convencional, eles têm diferença? Está mostrando que não, tá? E o nivelamento e alinhamento? Porque existe, lembra que eu fiz aquela balança coração e razão? Então eu coloquei, professor, eu coloquei o aparelho autoligado, nossa, tá lindo, nivelou mais rápido. Eu falo, cuidado, cuidado, né? Vamos ter mais experiência. Então, às vezes, um caso ou outro, um resultado pode ser mais rápido, tá? Então, de novo, entre, então, a taxa de retração e o apinhamento, comparando com o braquete convencional de borrachinha versus os alinhadores ativos e passivos, não tiveram alterações. Vamos lá para outra estrutura, então. Muito bem, tá? Então, aí, outra condição, a leitura do torque, né? Porque colocaram que o MBT, que o Roth, que o Enders, que o Nanda, que o ABC, tá? Capelosa, 1, 2, 3. Então, assim, venderam para nós que a leitura do torque, que o torque está imprimindo no dente, o torque, o braquete tem um torque, tá? 7, 8, 12, 13, 15, 20, tá?
aquele torque traz para a gente um tal resultado. Beleza, então vamos ver aqui o que a literatura está colocando nesse trabalho. Então, inclinações dentárias anteriores sem extrações iguais. Então, a inclinação que terminou no final do tratamento na região anterior, igual. Então, você fala, caramba. Então, vou ler aqui o trabalho do Araújo, de 2008. Então, ele investigou, então, as alterações superiores e inferiores decorrentes do tratamento sem extração com braquete Damon, que era a Invisalign dos alinhadores, tá? E comparou aos valores da prescrição citada pelo fabricante por meio de tomografia computadorizada. Então, vamos chegar lá embaixo. Após a inserção do último fio de nivelamento, e aí começa. Nós somos de uma geração, eu, ortodontista, raiz, que usava um fio 21 por 25. E percebeu-se que isso não gerava nada de benefício, entre aspas, esperado pelo braquete. Diminuiu-se para o 19 por 25. E hoje, nem isso. Eu posso terminar meu tratamento com fio de Nightie. Se é o objetivo que eu quero, e esse que é o detalhe, o que é o objetivo que eu quero? O objetivo que eu, ortodontista, quero é alcançar também o que o paciente deseja. Só que nesses últimos anos, principalmente aí 10, 12 anos, o paciente tem uma participação moral, legal, ética. Ele participa. Doutor, eu não quero arrumar esse dente de cima. Eu só quero arrumar esse do lado. Aí, doutor, eu não quero arrumar mordida cruzada. Doutor, eu não. Então, começou-se um tratamento, a ortodontia criou novos projetos de trabalho, voltados para reabilitação, voltados só para estética, voltados para uma relação estética de melhora de posicionamento de dente. A ortodontia completa assim mesmo, tá? Então, a gente tem que entender o que o paciente quer. Agora, é claro, você escolhe o que faz ou não, tá? Então, o paciente não quer arrumar isso, quer arrumar aquilo, aquilo não dá. Então, essa é a nossa condição, somar condições, então escolhas, para a gente poder montar o planejamento. Então, chegou-se lá a um 19 por 25 de aço inoxidável, denotando a incapacidade desses fios em reproduzir os torques indicados pela prescrição padrão. O que está sendo colocado, então, que o braquete A, B, C, D, Z, Y, alfa, porque você vai pegar, por mais que eu pareça com vocês, que eu tenho nariz, orelha, queixo, boca, cabelo, nós somos diferentes individualmente. E essa mudança pequenininha que colocaram dentro do braquete e tentaram colocar dentro da cabeça dos ortodontistas, a literatura mostrou. Pegou-se pacientes tratados com técnicas diferentes e verificou que, no final, eles são iguais. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Outra pergunta que sempre faziam, né? Então, desmistificando os braquetes, sei lá, um outro trabalho aqui, 2011. Então, pô, 2011, professor, é um trabalho antigo, né? Mas eu vou colocar o que nós temos há 14 anos atrás, há 10 anos, vários trabalhos que tem aí, e o que a gente tem de atual. Vamos lá. Então, muito bem. Pode minimizar as exodontias, as extrações, né? Então, e as recidivas? A contenção colada permanente. Se ela minimiza a extração, será que eu preciso de contenção? Então, tá lá, né? Tá as respostas aqui desse trabalho. Então, aqui, inclusive, nesse trabalho, tem lá um professor nosso, né, já falecido, o Dr. Guilherme Jansson, que era referência, até hoje, referência dentro da ortodontia. Então, um trabalho interessante que ele está junto com a doutora Renata, né? Então, são duas Renatas, já não é a mesma Renata, tá? Que fez o mestrado comigo. São outros colegas também da USP. Então, olha lá. O Sheldon Peck, então, tá lá, né? Então, eu vou ler isso aqui, porque isso aqui, essas estruturas são importantes. Então, o Sheldon Peck afirma que o que ocorre neste tipo de tratamento é uma grosseira expansão da arcada dentária, assim como o Engel defendia há 100 anos e Fauchard há 300 anos. Olha que coisa doida, né? A diferença é o uso dos arcos Copper-Nightie, ou de cobre, né? Cobre, níquel, titânio, que distribuem essa força expansível mais gentilmente do que os arcos usados por Engel. Ainda de acordo com Sheldon Peck, Engel defendia tratamento sem extrações e, mesmo assim, dois de seus melhores alunos resolveram discordar da sua causa. Não vamos tratar com extrações, né? Não vamos tratar sem extrações. Então, os seguidores do Damon não observaram essa forte recidiva? É uma pergunta. Por que eles indicam contenção colada permanente, diferente de Tweed e Strang? Além desses fatos, exames tomográficos usados para suportar essas afirmações são apresentados sempre em um único corte, em um único plano,
sabemos que o exame tomográfico deve ser avaliado em vários cortes. Então, o que esses autores estão colocando? Esses autores pegaram uma revisão de literatura e estão mostrando que o tratamento falando, gente, não do sistema autoligado, eles estão falando aqui do Damon, do formato de trabalho Damon, tá? Promovem uma expansão, beleza? E aí, vamos seguindo a nossa relação de perguntas e respostas dos trabalhos aqui, ó. E eu estou mostrando aqui trabalhos mais antigos, e nós vamos mostrar um que é a referência, tá? E aí? Porque a gente tem que entender que em algum momento, 2007, 2008, 2009, tinha gente vendendo uma mentira aqui, tá? Que era mais rápido, vamos lá, né? Então, olha lá, ó, existe diferença do braquete passivo e do braquete convencional? Então, a taxa de retração em massa e o tempo de apinhamento inferior, que é o que nós colocamos para vocês ali, ó. A taxa de retração em massa com a mecânica de deslizamento com Smart Clip e os braquetes convencionais concluiu que não houve diferença. Ótimo, eu já tinha falado isso lá, né? Então, comparou o tempo de tratamento da correção do apinhamento inferior com braquete convencional e com o Damon, que é um braquete passivo, tá? Então, bem como a distância intercaninos e molares, né? Essa distância transversal. Então, a conclusão principal foi que não houve diferença no tempo da correção do apinhamento inferior, tudo bem? Além disso, a vestibularização dos incisivos inferiores foi a mesma para os grupos, porém, a distância intermolares foi maior no grupo Damon. Então, por que que no grupo Damon a distância intermolar foi maior? E o que é distância intermolar? É expansão dentro alveolar, que acabou de falar ali atrás. É uma expansão grosseira. Como assim expansão grosseira? É uma inclinação descontrolada, tá? E a gente tem que entender que eu não posso sair expandindo antes de verificar a minha estrutura óssea individual. Então vamos voltar lá, você vai olhar clinicamente, você vai olhar a gengiva, se você tiver dúvida, vê uma tomografia com corte vestíbulo lingual, mas normalmente, clinicamente, a gente se apoia também naquela estrutura lá atrás, chamada, então, que a gente fala, né, borda wala. O que é a borda wala? Então, é a linha entre gengiva inserida em mucosa alveolar. Forma uma linha, gengiva inserida em mucosa alveolar, que ali é o teu limite clínico. Mas se a gente tem dúvida, a gente pede hoje exames que não estão tão caros, que são as tomografias. Tá, queridos? Então, a expansão é algo interessante. Aqui eu vou colocar um adendo aqui, porque a gente precisa da expansão, porque a expansão, ela promove a melhora no corredor quando precisa, ela promove a criação de espaço quando precisa, porque às vezes tem diastema, né? Então, é mais uma ferramenta, então, interessante, mas que a gente possa entender nessa relação. Agora aqui é bruto. Aqui é bruto, aqui é bruto. Por que que é brutíssimo? Porque a gente está falando aqui, ó, com relação ao atrito. Venderam para gente que o braquete alto... Eita, abriu aqui, meu áudio aqui não deu um eco aí, ó. Abriu-se então que o braquete autoligado, ele tinha menos atrito, como isso favorecesse o tratamento. Então, está sendo então investigado, né, a relação do braquete metálico, estético e autoligado. Então, nesse trabalho que eles estão citando, então tem ali a comparação do atrito do braquete metálico estético convencional, autoligado, foram utilizados 120 braquetes, tá? Então, foram empregados fios retangulares 17 por 25, 19 e 21 em uma máquina de saio. Então, os resultados demonstraram que a angulação de 0 graus, os braquetes autoligável apresentam menor atrito. Só que a gente passa a entender que na boca nunca nós vamos ter uma relação de todas as canaletas paralelas ao extremo com 0 grau. Sempre eu tenho uma alteração. Então, pode-se concluir que a alteração entre os braquetes aumenta consideravelmente o atrito, tá? Só que independente da estrutura entre eles, é igual, tá? Então, existe diferença no atrito do braquete autoligável com o braquete convencional? Se os braquetes estiverem menor do que 3 graus, sim. Mas aí eu pergunto, como que você mede se o teu braquete na boca está diferente de 3 graus de angulação? Você não consegue medir, beleza? Então, na prática, eles são iguais. Isso é legal. Isso mostra para a gente algumas características, tá? Então, o braquete passivo, aqui tem um ponto positivo e aqui é algo legal, né? Braquete passivo versus o convencional, acúmulo de placa bacteriana. Então, a dúvida aqui estava,
Será que é interessante? A borrachinha não tem algum problema? Sim, ela vai ter alguns problemas. Então, olha lá, a placa bacteriana, durante o tratamento com braquete convencional, amarrado com elástico, concluiu-se que o braquete autoligado tem menos índices de placa bacteriana. Então, um ponto positivo para o braquete autoligável. Então, a gente tem pacientes, e eu tenho até hoje, eu sempre induzo eles a usarem o sistema autoligado com o braquete autoligado, tudo bem? Mas tem paciente que quer usar um braquete estético, então eu já não gosto muito do braquete estético, porque ele tem muita quebra, tá? Além do custo ser muito alto. Aí eu entro pro braquete com borrachinha, fazer o quê, tá? Então, o que a gente passa a entender também é que agora, a partir de agora para vocês, que o braquete autoligável, ele elimina uma estrutura física que, por sua vez, fisicamente também segura um acúmulo de placa. E, gente, não é dois braquetes, são 20. Então, essa estrutura gera muito mais evidências bacterianas, presença física da bactéria, e com isso todo o processo que a gente já sabe de mau hálito, de sangramento, de gengivite, de tudo de ruim, tá? Então é o seguinte, vimos aqui trabalhos lá da década de 2007, 8, 6, 14, 11, 12, e aí, se a gente for lá mais recentemente, 2021, já pegando não mais artigos que foram pegos pontualmente numa revisão de literatura. Então aqui nós estamos vendo um trabalho muito legal, que é o máximo que a gente pode ter, tá? Então aqui a pergunta, né, que é um trabalho lá de uma meta-análise, o que é isso? É o máximo, tá? O que significa, os artigos que eu li anteriormente, eles podem ter um certo viés comercial, um certo viés do autor e dos autores, pode. Aqui, a diferença é que já vai ser muito menor. Então, o máximo que a gente pode ter na literatura está aqui, tá? Então, a pergunta desses autores, então, no tema deles, existe alguma diferença entre o braquete convencional, o braquete, então, passivo autoligado, e o braquete ativo autoligável? Então, uma revisão sistemática e um trabalho meta-análise. Então, você começa a entender, caramba, foi grande, hein? O que eu devo? Mais uma vez, a mesma pergunta que a Renata Castro fez lá no trabalho dela. Eu tenho que esperar o quê do braquete? Do braquete. Eu tenho que esperar o quê? Do sistema. Então, ótimo. Então, esse trabalho, eu estou fazendo aqui a tradução para vocês, teve o objetivo de testar a hipótese nula de que não houve diferença na eficiência do tratamento entre as terapias utilizadas com braquete convencional, então ele vai chamar aqui de CBS, então braquete convencional, autoligado passivo, tá? Que então é o PSLBS, e o autoligado ativo. Então, o passivo é o P e o ativo é o A, tá? E o convencional é o CB. O que vai acontecer entre eles? Vamos entender. Então, estes autores, eles foram investigar algumas características. Isso aqui, eu quero que a gente entenda que isso aqui é a essência de tudo que a gente vai falar sobre o sistema autoligado ou o braquete autoligável. Então, ensaios clínicos randomizados e divididos, então, em perguntas. Então, essas perguntas foram 14 perguntas. Houve diferença? Então, vamos investigar, esses caras estão falando. A duração de tratamento, o número de consultas e visitas, o resultado oclusal, a taxa de alinhamento, mesmo que já nos outros artigos eu já mostrei, vamos ver o que eles falam, né? Alterações dimensionais do arco transversal, modificação da posição dos incisivos, taxa de fechamento do espaço, perda de ancoragem, falha da união, então, braquete e dente, reabsorção radicular, percepção de desconforto durante a fase inicial de alinhamento, tempo para ligar e desligar o arco, abrir e fechar a tampa, colocar e tirar o fio, tá? Variáveis periodontais e qualidade de vida. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui como base do curso, como estrutura dessa aula que vocês estão tendo desse curso, sistemas autoligáveis, queridos, é a parte que localiza o que a ciência fala, tá? E isso que é importante demais, porque nós, como os técnicos, como profissionais que vamos exercitar as movimentações, eu tenho que tomar cuidado para não falarmos bobagem, não sermos ignorantes, tá? Então, quando vocês forem conversar com outro colega, eu estava na reunião ontem, né? E aí algumas coisas eu falo, cara, tá, eu não quero ficar desafiando uma amiga, né? Então tem coisas que você fala, cara, eu estudo, tá? Oi, dá licença, ó, tô levantando a mão. Eu estudo, tá? Eu queria mostrar um artigo para você aqui, ou então me mostra um artigo, deixa eu olhar, né? Então começa o quê? Quando a gente tem hoje
empresas colocando profissionais que nos trazem informações, a chance de um viés, a chance de uma ideologia é grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vai ler, porque como vocês agora vão fazer a monografia de vocês, vocês vão ver que artigos que estão investigando o mesmo assunto apresentam resultados completamente distintos. Um vai falar que o veneno mata, o outro vai falar que o veneno em doses pequenas ou na mesma dose faz alegria, transforma a vida. Então, aqui esse artigo é um artigo que é imprescindível para que vocês entendam. Então, hoje, com a inteligência artificial, que é melhor do que o Google, né, melhor do que a procura nas plataformas internet, vocês podem procurar. Vocês que vão fazer o trabalho de vocês, gostaria que a inteligência artificial me desse alguns artigos de revisão sistemática da literatura e, se puder, com meta-análise sobre o assunto. Qual é o seu assunto? Elástico. Então, ela vai procurar para você o que facilita a tua vida absurdamente. Então, o que a gente fala assim, cada vez mais o homem está facilitando a sua busca de informação, mas aí que tá, tem a vírgula. O homem está facilitando, mas a busca de informação é pessoal. Se não tiver na tua cabeça, não adianta estar no Google, tá? Então, ótimo. Vamos responder essas perguntas, ou melhor, vamos ler o que esses autores colocaram como respostas, comparando, né? Coloquei aqui com uma luva de boxe, porque até há pouco tempo, hoje já não, tá? Mas sempre vai vir um professor, vocês vão num congresso de ortodontia, sempre vai ter alguém que vai mostrar o seu caso, tratado magnificamente, com a sua grande habilidade, lindamente, mas vai colocar os méritos para quem está pagando ele, que é o braquete. Tudo bem, né? O mundo é assim. Então vamos lá. Foi mais rápido destravar e ligar o arco de Naitai 14 em 6 braquetes cerâmicos anteriores do que comparado com 6 braquetes cerâmicos do autoligado ativo ou interativo. Vocês estão entendendo? Então, assim, caramba, então essa relação de abrir o braquete, então, foi mais rápido, então, no braquete, comparando aí, né? Então, lá, foi mais rápido destravar e ligar, então, o que é tirar o fio e colocar o fio nos braquetes, então, autoligáveis. Então, ponto positivo para o autoligável. Também foi mais doloroso inserir e remover o 19 por 25 nos braquetes passivos. Passivo, então, é que a canaleta não é totalmente fechada, ela é passiva. Então, tem uma porta, tem um clipe, tem uma tampa, em que, para entrar o 19 por 25, o que significa? Tem que estar muito, muito, muito bem travado. A oclusão tem que estar todos os braquetes muito perfeitos. Se um estiver fora do outro, a tampa não fecha. Então, aqui, um ponto negativo quando se usa fios de alto calibre, como o 19 por 25. Então, comparando, então, com o braquete de borrachinha, por quê? Você encaixa o braquete e põe a borrachinha. Se o fio estiver um pouco fora, a borrachinha vai entrar. No caso do autoligável, às vezes não vai fechar, tá? Ponto negativo para o braquete autoligável. Comparando o braquete convencional, houve uma menor inclinação dos incisivos superiores comparado, olha lá, comparando então com o braquete passivo em caso sem extração. Então, o que está sendo colocado nesse somatório de referência, olha que coisa incrível, é que o braquete convencional teve menos inclinação do incisivo superior quando comparado com o braquete passivo, porque venderam isso para a gente. Não, a vantagem de usar os autoligáveis é que tem menos inclinações dos incisivos, tem mais controle de inclinação. Por quê? Vamos lá, a resposta para vocês entenderem. Venderam para nós no começo que, assim, gente, cola todo mundo. Você tem que colar todo mundo para distribuir uma força mais blá, 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 tá? E aí verificou-se que a inclinação dos incisivos do superior foi maior no autoligável do que no convencional. Tá, mas isso daí tem algum problema? Claro que não. Se você está vendo que vai inclinar porque tem muito apinhamento, trabalhe controlando a mecânica. Não coloca o braquete, põe o fio e larga. Vai ter casos que vai dar bem, mas vai ter casos que vai dar ruim, né? Então é importante o nosso conhecimento. Então, outra coisa, além disso, houve menos sangramento na sondagem de 4 a 5 semanas após a colagem do braquete passivo comparado com o braquete convencional. Então, opa, ponto positivo para o autoligável. Então, não ter a borrachinha neste ponto, mais um, né? Então, não ter a borrachinha faz com que o tempo de encaixar e tirar é mais rápido no autoligável, legal. Não ter a borrachinha é mais limpo, menos inflamações do que o convencional, legal também. Então, ponto positivo para o autoligável, tá? Então, muito legal. Vamos vendo lá.
Então, a única diferença significativa entre o autoligável ativo e o autoligado passivo foi que o alinhamento foi 10 dias mais rápido com o aparelho autoligado ativo em comparação com o aparelho autoligado passivo. 10 dias. Mesmo que durante o tratamento o autoligado ativo e passivo não fossem significantemente diferentes. Então, aqui já entra um ponto. Caramba, então é mais interessante eu ter um interativo comparado com o passivo. Tá, mas aqui entrou um terceiro, nós fizemos isso na Morelli, né? Misturar um interativo com um passivo. Opa, e nós vamos falar isso também. Somar o melhor das duas esferas, né? Então, na meta-análise de rede, revelou-se que IMPA é Incisor Mandibular Plane Angle, a inclinação do incisivo, foi maior nos casos de tração nos casos, então, convencional, em comparado com autoligado. Nós estamos vendo que a média é 2,5 graus para 1,5 grau. É muito pouquinho, tá, do ativo e do passivo. Então, assim, ó, teve uma alteração, então, da inclinação dos incisivos, mas a gente fala, tudo é relevante, mas tudo são pequenos detalhes, tá? Então, ótimo. Se a gente for somar todos esses pontos, e aí, professor, qual que eu prefiro? Então, o que a gente começa a entender é que exatamente essa conclusão é magnífica. Nós estamos falando aqui de braquetes, tá? Então, a grande maioria das variáveis estudadas não apresentou diferenças significativas entre os três braquetes, tá? A peça colada no teu dente não vai fazer nada. A maioria das alegações apresentadas pelos fornecedores não foi fundamentada por nossa rede de meta-análise. O que significa isso? Eles pegaram tudo que tinha dentro dos artigos no mundo e aí você fala, esse é a Bíblia. Quando se fala em tratamento com braquetes autoligáveis e não sistema, braquetes autoligáveis, então eu acabo de apresentar para vocês esse trabalho da Rafaela e desses autores colaboradores. Então, isso aqui mostra para vocês uma relação para nós de que cuidado quando a gente se apoia no remédio e não na forma de tratar. Cuidado quando a gente acha que, eu sempre falo isso, se o braquete é mais importante que o profissional, não precisa ter dentista, é só comprar o braquete e põe um clínico geral para atender, né? Então, mais uma vez que eu falo, e outro detalhe importantíssimo, ó, queridos, vocês serão especialistas daqui 2, 3, 4 meses, beleza? Hoje vocês são somente clínicos gerais, beleza? Beleza. Vocês não podem divulgar. Olha o que aconteceu com uma aluna nossa, isso deve fazer 2, 3 meses no máximo. Ela falou, prof, eu recebi uma notificação do conselho, é, mas eu terminei, defendi meu TCC, mas eles me notificaram que eu não sou especialista. Eu falei, para ser especialista, você tem que ligar para a universidade, pegar o seu diploma que a universidade vai mandar e levar para o conselho que chancela vocês. Ele que carimba e te dá o nome de especialista. Não é, mas eu achei que era aquela carta que vocês assinam, eu já sou especialista. Não, querido, você sentir ser é uma coisa, você divulgar é outra, tá? Então, queridos, vocês são clínicos gerais, e são clínicos gerais com alta competência ortodôntica, porque o que vocês aprenderam nesses 3 anos, muitos ortodontistas não fazem ideia, tá? Então, vamos simples, um CIA, pergunta a cada 10 dentistas se ele sabe fazer um CIA, tá? Aí você vai falar assim, se você falar para mim, professor, também não sei, então, gente, pelo amor de Deus, hein, nas próximas aulas nós temos que treinar essas dúvidas que vocês têm, para depois a gente não se vê mais, as dúvidas vão continuar, tá? O sistema autoligado é bem legal porque ele é muito simples, ele é delegável, tá? O sistema. Professor, tá, mas eu estou lotado de dúvidas. Calma. Então, nós entendemos, então, que o braquete em si não traz diferença biomecânica, não traz diferença técnica. O que vendem para vocês e para mim não passa de uma falácia comercial ou de um estímulo comercial para se comunicar. Bem-vindo, né? Então, o que sempre aconteceu com o professor Fernando? Então, minha vida sempre foi comprar, vocês olharem aqui do lado, vocês não fazem ideia a pilha de material que eu tenho, tá? Então, a gente sempre buscou, para que eu tivesse segurança, eu sempre fui uma pessoa inquieta, uma pessoa curiosa, então a gente foi lá e eu sempre comprei materiais diferentes, para todo lugar. Doutor, isso aqui, ó, tá aqui o produto clareamento, né? Tô fazendo clareamento no meu dente. Então, assim, qual a melhor marca de clareador que existe? Aí você fala, tá, é o produto, ou é a empresa, ou é a forma de usar? E aí ferrou.
tá? Então eu fui comprando vários braquetes e no nosso livro de autoligado a gente acrescentou algumas condições que tecnicamente não se tinha, tá? Então a gente colocou não só explicando cada característica do braquete, mas nós colocamos um QR Code que pudesse abrir. Então lá no YouTube, quem quiser entrar no YouTube Fernando Pedrin, tem uma tonelada de coisa, eu falo, tem um curso de especialização lá dentro, tá? Agora eu estou incluindo sobre os softwares de planejamento, bem legal, né? Dicas de como mover o dente, biomecânica e tal. E aí o seguinte, nós observamos alguns pontos também, né? Então, o tamanho do braquete, porque isso influencia. Se ele for muito pequeno, ele quebra muito. Se ele for muito grande, incomoda muito. Então, nós verificamos alguns pontos nas diversas marcas e experiência pessoal que o autor desse livro teve e foi colocado ali dentro, né? Então, tamanho do braquete, facilidade de posicionamento de peça. Por quê? A gente tinha peça, a gente que tinha que ter pinça exclusiva. Pô, aí não dá, né? Então, necessidade, e eu comprava tudo, pelo amor de Deus. Uma pinça, por exemplo, um removedor de elástico custa R$ 1.000, removedor de braquete, R$ 1.000, para colocar o fio, removedor de braquete, perdão, para colocar o fio e tirar o fio, milão, cara, Deus me livre, tá? Necessidade de instrumentos específicos, abertura e fechamento de clipe, mancha ou deformidade, conforto para o paciente, fratura do braquete e parte do clipe, né, dele, custo do braquete, custo de reposição, facilidade de compra e reposição, permanência do produto no mercado, e aí criamos uma nota final, tá? E isso, assim, eu não tinha participação em nenhuma empresa, tá? Comprava todas elas, algumas empresas... Oi, Dai. Bom dia, Dai. Tudo bem? Tá aí, né? Sabe qual que é, né? Sim. É o da Pri. Então, a gente passou a entender uma estrutura de leitura aqui, queridos, que foi a minha opinião clínica. E eu falo, a sua opinião clínica, ela vale muito. Então, testem, comprem marcas diferentes, assistem aulas de YouTube de outros professores, questionem tudo que vocês estão vendo, tá? Por isso que, assim, a todo momento que a gente está falando, se vocês quiserem parar, é importante. Nada supera você no consultório. Um artigo da literatura, por mais importante que seja, na hora de atender o paciente, ele não tem validade nenhuma, eu tenho conhecimento, tá? Então, essas perguntas a gente foi respondendo, e aí, nessas respostas, eu coloquei lá, não tínhamos ainda o SLH, que legal, lembrando, né, o livro de 2018 não foi escrito em 2018, ele foi lançado em 2018, então, às vezes demora 1, 2 anos para se produzir a obra, tá? E vocês já escreveram algum material, vocês sabem que é muito trabalhoso, né? Mas é legal demais, tá? Então, avaliação do braquete ortodôntico autoligável passivo metálico, tá? Então, de todos que a gente está investigando, ó, pela minha experiência, Damon, Smart Clip, Easy Clip, SLB, o Clip, deixa eu dar um zoom aqui, tá? Quem quiser tire uma foto, tá? Isso aqui é a foto do livro, tá? SLB, o Clip, SLB Ultra P, Portia, RT, Telos EX, SLP, Carriere e T1. Então, esses são os braquetes que eu acabei trabalhando, né? E isso é claro, né? Professor, então o livro é uma relevância científica? Sim. É a principal? Não. É a principal, acabamos de ler, tá? Então, a gente colocou ali, ó, desses somatórios, desses pontos que eu investiguei, uma tabela muito legal, nós verificamos que o SLP, né, então, que nós tínhamos o passivo metálico, então, da Morelli, foi o que acabou atingindo uma melhor relação. O que eu tinha ali? O que para mim contava? Era essa relação, ele é um braquete cópia, né? No Brasil tem isso, né? O Brasil, as empresas trabalham, vêm para o Brasil, em 10 anos quebra-se a patente. Então, para uma empresa isso não é tão interessante, mas fazer o quê, né? Então, quebra-se a patente, alguém vai lá e pumba, copia e muda um pouquinho, né? E faz o preço mais barato, que para nós é legal, para a empresa não, né? Mas para nós é legal. Então, o SLP, o Selfie Ligate passivo, foi o que acabou atingindo respostas melhores aí. Tudo bem? E fazendo essa mesma relação, essa mesma relação de leitura, então nós fomos olhando lá os braquetes passivos, né? Então a gente pode observar aqui que o Damon Clear, então não tinha, ó, aqui, ó, eu usei o Vanish, o Clarity, o Crystal 3D, o Slim Clear e o Damon. O Damon para mim foi assim disparado, tá? Muito bom. Clarity muito legal, mas o que acontece? Nós tínhamos braquetes que até hoje tem, eles de forma mentirosa, não, mentirosa não, de forma manipulatória, ela é colocada como braquete estético. Então, eu coloquei no livro que nós temos 3 tipos de braquete autoligável: o estético, o semi-estético e o estético,
né? O metálico, o semi-estético e o estético. Então, o paciente, muitas vezes, ele quer alguma coisa totalmente transparente, da cor do dente. Se aparece algo, ele vai questionar, ele vai reclamar, e aí o bicho pega, né? Então, de novo, para vocês poderem entender. E o que é legal, por exemplo, a Adriele, ela está hoje fazendo algo, não sei se continua fazendo, mas algo que se ela pegar e ela tiver lá a sintonia de, caramba, eu vou fazer, vai dar certo, ela vai alcançar o que ela quer. Diferente de vocês, não. Só que o problema é que às vezes fala, eu vou, talvez eu vou, ai, tá frio, acho que eu não vou, amanhã eu vou, e amanhã não vai, amanhã não acontece. Então, hoje eu digo a vocês, vocês fazem parte de uma equipe que dentro, junto com a gente, é uma grande diferença. Então, onde vocês forem, vocês vão falar, olha, eu trabalho com diversos braquetes autoligados, trabalho com sistema autoligado, nós temos experiência, a nossa equipe, com diversas técnicas. Então, isso gera credibilidade para onde você for. Agora, de novo, se a gente não está aqui assistindo aula, como que vocês vão saber isso aqui? Não vão, né? Então, assim, você já trabalhou? Então, você já trabalhou, assim, a nossa equipe já trabalhou, eu acompanhei, é o que vocês estão vendo agora, tá? Então, avaliação do braquete ortodôntico autoligado ativo e interativo metálico. Então, o que nós colocamos aqui, ó, para mim, o SLI, não tínhamos SLH, tá? Então, trabalhei com Innovation, com Empower, com o BioClick, com Smart Click, gostei demais do Smart Clip. Mas no somatório, ele tinha um preço muito caro, a reposição era complexa, mas vocês vão olhar para a cara dele aí, tá? Se tivesse um preço bom, meu Deus, tá? Incomparável. Tanto é que a Orthometric lançou um parecido, mas a qualidade do braquete era muito, muito ruim, tá? O clipe era muito duro, descolava demais a peça. Você, para tentar encaixar o fio, ele não entrava. Na hora de tirar o fio, você arrancava o braquete. Então, Deus me livre, né? Então, ativo, interativo, estético. Então, nesse somatório, quem teve a melhor nota aqui no estético, e aqui eu coloco como estético, mesmo não sendo totalmente estético, o Empower, tá? Então, mas diferenças muito pequenas entre eles. De todos aqui, o braquete estético, o Telos teve menos, uma nota menor, né? Telos da Eurodonto. Então, assim, eu comprei braquetes diferentes, usei, experimentei, fiz os testes, e aqui eu coloquei, fiz uma tabela, que o meu objetivo na tabela era criar uma estrutura para nós aqui do terceiro mundo, aqui no Brasil, né? Porque se a gente está nos Estados Unidos, em que o dólar é o nosso salário, aí, cara, os produtos são baratos. Hoje nós vivemos um meio que a nossa mão de obra caiu demais, graças a esse sistema autoligável, a nossa mão de obra subiu, o formato de conduzir o tratamento também subiu, isso é absurdamente incrível, tá? Então a gente tem que agradecer muito a esses autores que trouxeram os braquetes, mas lembrando, né, nem tudo é perfeito. Beleza, queridos? Então, tivemos aí em 2018 o lançamento do nosso livro Sistema Autoligável Biomecânica Eficiente. Na época, o professor Bolivar estava comigo, dava aula comigo, então trouxe ele para ser colaborador junto com o livro, esse meu querido grande amigo Bolivar Pimenta. Quem conhecer, manda lá um grande beijo, uma pessoa incrível, um cara extraordinário, né? E minha esposa sempre me ajudando em todos os meus projetos, está comigo como também colaboradora do livro. Beleza, queridos? Então, entendemos aí que tem várias marcas, mas aí entra uma pergunta. Professor, de novo, eu não entendi. Sistema ou braquete? Tá? Por que eu tenho que aprender o sistema e o braquete é legal, mas não é tudo isso? Tá? Então, nós entendemos aqui, até agora, que o braquete é algo. O que é algo? O que é um braquete? Então, lá, o braquete é um acessório colado ao dente que possibilita a movimentação ortodôntica. Eu estou falando um braquete, essa peça. Então, o que ele tem, o braquete? Uma base retentiva para colagem. Então, a gente está usando um distalizador, né, numa paciente minha, e é um teste de uma empresa, é o que o máximo que eu posso falar, é o teste de uma empresa. Essa empresa entrou em contato comigo, falou, professor, temos aqui um produto e eu gostaria que o senhor testasse ele. Isso foi semana passada. Eles me mandaram na retrasada. Eu falei, tá bom. E eu já estava trabalhando com uma outra marca, então eles estão fazendo o teste, a gente está fazendo um teste. E a outra marca tem um volume um pouco maior, acabou descolando, tá, o acessório. E a gente começa a entender assim, ó, vamos testar, vamos usar, tá? Por sinal, queridos, ó, não podem tirar foto, só eu vou tirar foto. No dia 11, a gente vai ter um paciente da doutora Giovana, que terminou o Murcelli, que terminou o curso aí com vocês, né, na escola, e ela tem uma paciente que vai usar um sistema híbrido muito legal.
alinhadores embaixo e o distalizador superior. Então, no dia 11, ela estará lá para eu montar. Então, eu ofereci para ela, o paciente não vai pagar, porque, pô, eu ganhei também, né? Não é que é justo, deveria pagar, né? Mas eu vou tirar foto, usar ali o material, para ela, então, fazer distalização do arco superior com elástico classe 2 e alinhador inferior. É extremamente simples, é muito legal, tá? E eu gostei demais desse projeto, tá? Então, esse projeto nada mais é do que um braquete. Tem um acessório e ele tem uma base. Então, essa base é retentiva para colagem, tem aletas para prender elástico ou ligaduras, canaleta central para inserção de fio ortodôntico, normalmente essa canaleta é retangular, pode ou não possuir gancho para uso de elástico. Isso aqui é a descrição de um braquete, é uma peça, tá? Sendo metálico ou não. E o braquete autoligável? Então, opa, aí, aqui ó, tem um monte de foto de peças diferentes. Professor, volta, deixa eu tirar uma foto, então, vocês não pediram, mas quem quiser tira uma foto, tá legal para postagem, tá? Quem quiser, pumba, 1, 2, 3, tá? Tira foto, tira print, copia lá, tá? Então, mesma coisa aqui, ó. Professor, deixa eu tirar uma foto, tem vários braquetes aqui, ó. Isso aqui, gente, é um braquete. Olha lá que legal, vou dar um zoom. Isso aqui é um braquete que vem escrito na sua caixinha que ele é estético. Aí você fala, gente, eu devo estar louco. É a democracia do Brasil, eu tô louco, né? É a democracia da China, né? Estou louco. É a democracia da Venezuela, estou louco, né? Então, aqui também, ele vem escrito, tá? Braquete estético. Isso não é estético, isso aqui é semi-estético, tem uma tampa de metal. E essa tampa de metal não é da cor do dente, a não ser que os nossos pacientes tenham uma chapinha na frente, né? Aí seria bacana, né? Tá? Então, a gente coloca como semi-estético. Então, antes de oferecer para o paciente, diga, nós temos 3 tipos de acessórios: o autoligado metálico, semi-estético e o estético, tá? Beleza, queridos? Aqui, ó, um estético aqui, ó, vamos lá, ó, aqui um metálico, vocês vão ver, né? Várias marcas diferentes. E aqui um estético, olha lá, ó, isso é um estético, cara, acabou de colar, tem uma marquinha azul ali, mas isso é um estético, tá? Um braquete Damon, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, o custo é alto, reposição de peça é difícil, a tampa ali dentro, ela pode acumular sujeira, o paciente não consegue limpar. Se entrar, por exemplo, ele come açaí, aí o açaí entra lá, os farelinhos do açaí, ele toma café, toma vinho, entra lá dentro, e aí são os problemas dele ser estético. Mas assim, não existe aparelho perfeito, tá? Vamos entender. Então, o que é o braquete autoligável? É um acessório colado ao dente que possibilita a movimentação ortodôntica. Ou então, a mesma coisa. Tem uma base retentiva, tem aletas para prender elástico ou ligadura, tem uma canaleta central para inserção do fio, pode ou não possuir gancho, mas tem uma estrutura a mais. Essa estrutura agora, ou lateral ou frontal, ele prende o fio, por isso que é chamado de self-ligating, ou autoligável. Tá? Então, o próprio braquete tem uma ligadura para fechar, então não precisa mais de amarrilho, não precisa mais de borrachinha. Tudo bem? Então, é uma peça idêntica. A prescrição é a mesma, é Roth, Enders, o que for feito. Então, a empresa pegou mesmo. Olha que genialidade, cara. Então, esse braquete é novo? Não. Então, nós estamos falando da década de 40, só que para fabricar algo pequenininho tinha muita fratura, o custo era alto. Hoje não, hoje o custo acabou sendo mais barato, né? Entendemos sobre o braquete. Beleza. Então, agora eu quero que vocês entendam, a hora que terminar aqui eu vou trabalhar dando zoom para a gente poder falar sobre esta paciente. Então, eu quero que vocês, quem quiser tirar fotos, podem tirar fotos, beleza? Então, nós temos aqui uma paciente, vamos lá, ó, um sorriso bem agradável, vírgula, ela não gosta do canino, o canino dela tá meio feio, tá? Um perfil muito bom, ótimo. Então, a gente olha aqui, ó, uma relação de uma classe 2, tudo bem aí 1/4, mas isso está ocupando o espaço do canino e está ocupando a queixa dela. Beleza, tá? Então, temos aí do outro lado quase meia classe 2, no molar é meia classe 2, no canino praticamente, então eu exacerbo um pouquinho. E aí temos no arco superior um apinhamento suave, poderíamos dizer, suave a moderado, tá? Medindo ali o canino, não cabe o canino, no central meio milímetro, no lateral mais 1 milímetro, no canino põe mais 1,5 milímetro. Nós estamos aí variando em 4 milímetros. O arco inferior tem um apinhamento suave, pequenas rotações e diastemas. Beleza. Então, nós vamos tratar esta paciente com o braquete autoligável. Parabéns, muito bem. Olha lá que bonito. Nós estamos colocando um braquete autoligável Roth, então pré-ajustado, dá para ver as bolinhas, da
marca Orthometric, beleza? Então, tudo bem. Eu estou colocando isso, porque isso não vai mudar em absolutamente nada. Então, ela é uma paciente, classe 2, divisão 2, em que ela tem um perfil lindo, não tem overjet. Beleza. Eu estou colocando um braquete convencional. Agora, o formato que nós vamos trabalhar, aí que muda. Se eu colo o aparelho fixo, igual está aqui, nivele a linha, vai criar um overjet, os dentes vão vir para frente, não corrige-se a classe 2, porque não está tendo força para puxar o dente para trás, aumenta, então, um problema. Elimina um, piora o outro. Qual que é o elimina um, piora o outro? Então, a paciente vai ver os dentes indo para frente, ela vai se queixar, tá? Aí eu transformo o meu paciente classe 2, divisão 2, em divisão 1. Olha aqui, ó, que a gente consegue ver bem a meia classe 2 do molar e do canino, tá? Então, numa situação dessa, assim, possibilidades de tratamento. Vamos de novo, que a gente sempre falou, são 3 possibilidades. Com extração, sem extração, cirurgia ortognática. Putz, professor, mas cirurgia ortognática para essa face aqui, você é doido, tá? Então não vamos, tá? Então, era um problema muito mais dentro alveolar, mas poderíamos então extrair pré. Extrai 14 e 24, fiz muito isso, retrai canino, perde ancoragem de molar, termina molar em classe 2, canino em chave, acabou. Sistema convencional. E aí, nesse caso, a ancoragem pode ser uma ancoragem moderada, mínima, então pode perder a ancoragem posterior. Mas, professor, o senhor arrancaria esse dente hoje? Mas nunca. Agora, o senhor já arrancou, mas sempre. Eu só arranquei dente numa situação dessa, tá? Por quê? Porque não dava para eu movimentar o dente posterior. E vamos, como que eu distalizaria sem extração num sistema convencional? Volta lá há 25, 30 anos atrás. Distalizaria com a IB. Você acha que essa paciente usaria IB, queridos? Mas nem, nunca, também não usaria, tá? Então, o que nós temos que pensar aqui? Nós temos estruturas, então, de nivelamento e alinhamento, que vão projetar os incisivos para vestibular, vai criar overjet, porém, vírgula, vai criar um grandioso problema, tá? Qual é esse grandioso problema? Classe 2 vai aumentar pelo nivelamento, vai criar overjet, problema. Tá, o que eu faço? Extrair eu não posso. E se eu começar a puxar os dentes por inclinação para trás? Como assim, prof? Mas a borrachinha não vai impedir o movimento do elástico? Você acabou de ver que não tem diferença, beleza? Tá? Então, se a gente começar um sistema autoligado, isso é surreal. Só que entra um detalhe, eu posso estar com braquete estético no sistema autoligado. Então, você fala para o teu paciente, agora vem dica de ouro, dica de ouro. Você quer um tratamento que você paga um preço mensal menor e um custo final maior? Por quê? Porque se, no teu caso, que tem sobremordida, não dá para colar embaixo. Se não dá para colar embaixo, primeiro nivela a linha, cria o overjet, depois cola embaixo, tá? Aumenta a classe 2 e aumenta o overjet, que é um grande problema que você está criando. Esse tratamento demoraria em torno de 30, 32 meses. Nós estamos falando de 2 anos e meio a 3 anos, tá? Sem pressa, põe 12 na Itai 3 meses, 14 na Itai 3 meses, 16 na Itai 3 meses, 16 por 22, 3 meses, 4, 5 meses, 19 por 25 na Itai, 3, 4, 5 meses, e aí criou o overjet, aí você cola embaixo, já deu 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Aí a gente cola embaixo e começa a nivelar de novo, mas vai mais 2 anos, 1 ano. E aí, quando chegar num arco retangular, aí você entra com um elástico médio do canino ao molar. Aí vai mais 1 ano. Então, nós estamos falando de 3 anos. Aí vocês viram o que é um planejamento, tá? Agora, no sistema autoligado, eu posso fazer o quê? Caramba, cola em cima. Se não tem condição de colar embaixo, põe um batente, mas já entra com um elástico classe 2 do molar inferior ao canino superior. Aí vai uma dica de ouríssimo aqui. Anotem, por favor. Se às vezes você não tiver o pré-molar que rompeu, ainda não rompeu, olha lá, Giovana, tua homenagem, tá? Que é o caso. Giovana? Não, Simone, perdão. A Simone, lá de Rio Preto. Então vai lá, Simone. Então, queridos, aí, o que eu posso fazer? Eu não consigo colar embaixo. Eu não consigo porque o pré ainda não rompeu, tem dente descido que está caindo e tal. Então, eu posso colocar, olha que coisa linda. Pensem, guardem isso, dica de ouro. Eu posso bandar, colocar um tubo na vestibular dos molares, já preparando para um fixo já, e colocar um arco lingual de Nance. O arco lingual de Nance preserva a rotação, minimiza a inclinação, beleza? Pô, um fio 0,8, grosso pra caramba lá dentro. E eu já consigo entrar com elástico classe 2, que legal,
e minimizar o efeito colateral e corrigir a classe 2. Que lindo! Vamos lá? Então, se você não conseguir colar embaixo, ou não puder, ou não quiser, o arco lingual de Nance é muito bem-vindo. Beleza, queridos? Vamos seguindo aí, ó. Então, o que fizemos? Entramos com um elástico precoce, tá? Professor, a partir de que fio? Se você conseguir colar, a partir do 12, tá? Aqui nós estamos entrando com uma parte do sistema autoligável. Qual que é parte do sistema autoligado? Olha que legal o Pix entrando lá, né? Então, assim, quem está trabalhando com alinhadores, isso é muito legal, o paciente paga o Pix, né? Então, não que estamos produzindo alinhador, é paciente pagando, né? Então, ó, tal data, se você pagar dia 10, você tem um desconto. Aí o paciente, você escolhe a data, ele paga, tá? Fugimos um pouquinho aqui, porque o sistema autoligado está nisso agora. Nós vamos falar disso mais à frente, tá? Então, ótimo. Nós estamos com um fio termoativado, 14 por 25, ou 16 por 22, na Itai termoativado. E aí, nós começamos com parte do sistema autoligado. Então, o ideal é que tivesse um batente aqui. Seria perfeito, tá? Mas essa é a transição que eu quero que vocês comecem. Cola o braquete fixo, faz o seu nivelamento e alinhamento e, ao mesmo tempo, coloque um elástico precoce, como nós estamos aqui, ó. Então, começamos a trabalhar o elástico precoce. Isso favorece e sabe, o paciente está usando ou não? Tá. A gente começa a ver que o canino está mudando de lugar por inclinação, está abrindo espaço porque os incisivos estão protruindo, ó, tá vendo isso? Canino encaixando, incisivo, depois eu retraio todo mundo, tá? Olha que legal. Então a gente começa a observar, será que, olha que coisa linda, essa imagem mostra que o próprio nivelamento e alinhamento, queridos, olha que imagem, ele está aumentando a relação da classe 2, olha isso, ó. Eu tinha uma classe 2 no pré-molar de meia classe 2, lembrando que a colagem do pré deve ser angulada, né, porque o processo vai ser a inclinação por meio dos elásticos, e a gente começa a ver, vamos ver lá? O paciente está usando elástico, olha que bonito. Então, a inclinação, outra dica importantíssima para vocês que são pensadores na ortodontia. Tudo bem? Vamos lá, queridos? Então, quando a gente trabalha, e aqui é aula de biomecânica, relembrando, então, nossa, não tem o que dizer, né? Quem cola braquete, passa fio e não sabe o que está fazendo, tem que ir para estética, tem que ir para resina, tem que ir para qualquer outra coisa, menos na horta. Só que é uma etapa, nós estamos aprendendo. Falei ontem, né, para Tati. A gente está na etapa de aprendizado, você tem que dar o primeiro passo. Então, aqui vai o entendimento. Quando eu inclino incisivo para vestibular, anotem, por favor, todo mundo pega uma caneta e anotem, dica de ouro de biomecânica. Quando o incisivo vai para vestibular, a gente tem inclinação, protrusão e intrusão relativa da incisal. Então, são 3 movimentos que andam juntos sempre nos incisivos. Se ele for para vestibular, ele vai para vestibular, um ponto NA, ele protrui um traço NA e ele intrui um traço PP. O inferior, mesma coisa. Quando os inferiores eles vão para vestibular, eles inclinam para vestibular, muda um ponto NB, muda um traço NB, que é a protrusão, e muda um traço GOME, que é da incisal até o plano mandibular GOME. Isso aqui, e aí uma outra dica, nas cefalometrias que vocês pedem, normalmente não vem medido um traço PP e não vem medido um traço GOME. Falei lá na aula de cefalometria, mas vocês esqueceram, vamos lembrar. Peçam para as empresas que vocês fazem o centro de documentação, acrescentem para entender a altura que esse incisivo está. Tudo bem, queridos? Então, nós estamos vendo que a borda incisal está mudando, tá? Então, isso está corrigindo a sobremordida naturalmente. Muito legal. Então, nós estamos vendo a melhora da posição dos incisivos, muito legal. Olha lá, nós estamos vendo, caramba, meu, que coisa mais linda. Quem quiser, tire foto. A hora que terminar aqui, tira foto. E outra, queridos, se vocês quiserem postar uma foto, ou esse caso, fiquem à vontade. Tirem só o rosto da paciente, beleza? Isso mesmo quem for assistir depois. Não usem, eu não autorizo usar o rosto do paciente, porque eu não tenho autorização para liberar vocês, tá? Então, ela me dá autorização para eu usar o caso dela em qualquer lugar, publicar, postar e fazer o que eu quiser. Agora, na boca a gente não reconhece quem é o paciente, tudo bem? Olha que coisa linda, nós estamos falando em um tratamento de 7 meses. Em 7 meses, a classe 2 do lado direito está corrigida, em 7 meses, a classe 2 do lado esquerdo está melhorando, está agora em 1/4
No canino, mais ou menos ali, quase um quarto, descolou uma peça, né? Isso aqui acontece. Aí nós chegamos num fio redondo, eu quero lingualizar um pouquinho os dentes, fizemos um helicóide no fio, 18 aço, tá? Então eu quero controlar o arco inferior, estamos num retangular. Se eu quisesse permitir a inclinação, poderia manter então um fio redondo também inferior, mas não queria só trabalhar o arco superior. Então está melhorando a posição do canino e retraindo os dentes anteriores, e desse lado também ficando mais bonito, beleza? Quem quiser tirar foto, pumba, tirem aqui, tá? Então, isso aqui nada mais é do que parte do sistema autoligado no braquete de borrachinha. Pô, nem fala, isso é incrível, tá? Então, nós temos aqui o final da paciente. Quem quiser também tirar fotos, tirem, dê um print aqui, pumba. Olha que oclusão linda, cara, tá? Faltou um pouquinho no pré-molar, que é o erro normal de X, né? Mas a gente olha, muito bonito, muito tranquilo. Ela tinha uma anatomia de um lateral diferente do outro, então uma estética seria muito bem-vinda, mas ela muito feliz, com um sorriso bonito, com o canino, que sempre foi o que chamou a atenção dela, no lugar girado. E digo já, vou entrar num outro gole aqui, numa outra vertente para vocês ortodontistas. O alinhador para corrigir essa posição do canino é horrível, horrível. Então, cuidado demais com essa posição do... Tem limitações que o braquete vai ter, tem limitações que o alinhador vai ter. Então, assim, e como eu sempre falei, eu não estou defendendo, nunca defendi uma peça, um braquete, uma empresa, de jeito nenhum, tá? Então, a gente pode até parecer, né, que às vezes a gente está falando aqui do SLH, pô, eu tinha que falar, né, agora nos cursos nossos só vai usar o braquete SLH da Morelli. Pô, nós nunca nem falamos isso, né, porque eu sou o autor, né? Brincadeira, né? Então, a gente é mais leve, mais light, nada dessas tendenciosidades bobas do mundo aqui. Então, queridos, o alinhador é igual. Então, o que eu faria num paciente desse com alinhador? A mesma coisa que fizemos aqui. Distalizar posterior, usar elástico, tá? E a rotação do canino, que daria muito trabalho, aí eu colocaria pensando num híbrido. Então, a Orthometric hoje, ela tem um braquete, ela tem um mini tubo, perdão, estético muito, muito legal, assinado pelo meu amigo lá, pelo amigo Marco Jansson, tá? Então, muito legal. Pequenininho, é um mini tubo. Tá? E nesse caso, o que faria? Tá melhorando a posição do pré-molar? Trouxe o pré? Pumba. Então, trouxe o pré, mas falta girar. Aí você cola um mini tubo. Então, seria um tratamento híbrido, tá? E nessa hora, o paciente aceita alinhador inferior? Mas nem, né? Só para ficar mais confortável demais, né? Tá bom, queridos? Então, ali nós matamos um caso clínico. Muito legal. Aqui nós temos um outro exemplo, um paciente classe 1, ali uma classe 2 pequenininha, com atresia de arco superior e com apinhamento moderado e inferior. Só que o que acontece? A gente tem uma relação de sobremordida que é grande, então será que eu não consigo auxiliar a mecânica aí, ganhar tempo? Ótimo. Então montamos o aparelho superior, tá? Braquete normal, nem colamos o molar ainda, vocês estão vendo, primeiro dia, tá? Depois nós montamos superior e inferior, só que nessa hora, o que eu posso fazer para ganhar mais tempo na correção da sobremordida? Porque a sobremordida, nesse caso, vai ter inclinação, mas vai ter um limite, não vai andar. Então é interessante termos um batente para fazer o levante oclusal e aí possibilitar um pouco de extrusão dos dentes posteriores e intrusão do inferior por meio do batente, tá? Só que para isso acontecer, nós precisamos do batente como uma parte do recurso, e ó, batente grande, tá? O que é batente grande? É batente eficiente. Aí, qual é o tamanho do batente? Aí, eu já vou adiantar uma resposta para vocês. O batente tem que ter um tamanho vestíbulo lingual, então, nesse sentido, suficiente para que, anotem isso, para que a borda incisal do inferior toque na resina do batente. Se ficar curta e tocar por dentro e não tiver ação direta batente, vai empurrar o dente para frente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nivelando e alinhando num sistema autoligável com braquete convencional. Então, na hora que a gente coloca o batente, abre um pouco a mordida posterior, é normal, só que nós vamos usar num fio de Naitai, que é o caso que está aqui, né, um 16x22, um elástico classe 2, para ajudar a extruir inferior e encaixar ele no lugar. Tudo bem, queridos? Então, muito legal. Fazendo a sequência, então, das etapas do tratamento desse paciente, vocês estão vendo que depois, então, normalmente de 2 a 3 meses, aquela mordida aberta se fechou às custas do elástico e auxiliado pelo batente. Tudo bem?
Então, no item 6 aqui, praticamente estava bom. E aí entra um detalhe, uma pergunta normal. Anota aí, professor, quando eu tiro o batente? Cuidado em tirar o batente antes da hora. O que é antes da hora? Você está fazendo mecânica de elástico, vai extruidente. Está retraindo, vai extruidente. Então, se eu estou fazendo um movimento anteroposterior, mantenha o batente até o final do tratamento, tá? Se estiver terminando, agora é só intercuspidar, adeus, tira o batente, tá? Então, em retração, em uso de elástico classe 2, o batente tem que ser mantido para não se perder e aprofundar a mordida de novo, tá? Então, nós estamos vendo do item 6 para o 7, foi removido o batente, foi colocado no item 8 a contenção com acetato, tá? Com uma placa igual ao alinhador, e no arco inferior foi removido e colocado também depois a 3x3, tá? Então é possível, vocês estão vendo que assim, a gente trabalha com várias formas de trabalho aí, de mecânicas, de técnicas, para vocês também serem mais completos. Moldamos o paciente, fizemos o alinhador, né? E né, a placa de contenção como alinhador, e o paciente vai usar para dormir superior e embaixo a contenção fixa é uma das opções. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto, queridos? Tudo bem aí? Então, mandem joinha. Quem tiver aí, podem mandar o joinha aí. Então, tá tudo bem. Então, ótimo. Nós estamos lá, um sistema ligado em um. Beleza, Adri? Então, você está vendo que é bem legal, bem simples, né? Então, um sistema autoligado em um sistema convencional é possível? Vale a pena? Então, do que vocês viram nesses dois casos. Para que um paciente perceba os valores no tratamento, é necessário que cada técnica seja individualizada. Então, o que acontece? Como que eu cobro a mais de algo que na cabeça do paciente não queiram que o paciente seja um conhecimento igual ao nosso, tá? Então, na cabeça do paciente, ele não sabe o que é braquete. Então, o sistema autoligado, eu indico, entre também com o braquete, tá? Mas no começo, para entender como ele funciona, evitando efeito colateral, resolvendo o caso mais rápido, bora, tá? Então, aqui a gente está vendo, vale a pena trabalhar? Então, nós estamos vendo um paciente com uma classe 2 completa do lado esquerdo, desvio de linha média, e do lado direito ali, praticamente um quarto de classe 2. Então, o que nós fizemos? Olha que legal. Primeiro mês montamos um aparelho, então aqui nós estamos usando o aparelho Edgewise e Morelli, de todos os braquetes estéticos, é o que eu mais gosto, é o braquete estético convencional, tá? Edgewise. E marca Morelli. Quem que usa? Acho que ninguém usa, tá? Por quê? Porque preferem pagar mais caro na mesma coisa. Então eu prefiro economizar e usar o mesmo braquete, tá? Então nós estamos usando um fio 12 estético, então 12 ou 14, qualquer um dos dois é a mesma coisa, tá? Então nós estamos usando aqui um fio 14 estético, depois, segundo mês, já incluímos o molar inferior, terceiro mês incluímos a colagem do inferior, tá? E nesta colagem inferior já entramos então com o batente. Então o que vocês estão vendo? Ó, primeiro mês montamos em cima. Segundo mês, separou e bandou, e já entrei com elástico precoce noturno, tá? Então, aí, 14 horas, tá bom? Aí, no terceiro mês, aqui eu estou criando para vocês meio que uma receita de bolo, para ficar mais simples para vocês poderem introduzir a técnica aí, tá? Então, a gente está criando isso para que seja no nosso tempo, seja confortável, tá? E o elástico foi colocado, olha que interessante, em um dos lados no pré-molar. Por quê? Porque se o pré-molar traz o molar descido e o molar permanente, ele cria espaço para o canino. Criando espaço, porque ele vai fazer um movimento de inclinação, óbvio, tá? E o fio permite. Lembra que eu falei que é necessário que a gente tenha uma liberdade de movimento? E a liberdade de movimento, falei do batente, a outra liberdade é o fio de Naitai. Anotem, até agora eu não tinha falado, tá? Então a gente começa a usar o elástico precoce, que ele vai ter efeitos também muito bons. Então, nesse caso, do lado direito, eu vou dar zoom aqui para a gente olhar, beleza? Vamos lá para o zoom, ó, igualzinho. Montamos, então tinha um paciente com desvio de linha média, então olha lá, ó. Montou-se então o aparelho fixo superior, olha lá, ele tinha dente conoide, então já tinha resina ali pronta, tá? Montou-se o aparelho fixo superior, e aí começamos então com a banda do aparelho inferior, incluímos o elástico precoce. Quem quiser, tira a foto, tá? Incluímos o elástico precoce. Então, nesse momento, a inclinação do pré para trás ajuda no canino, isso é muito bom. Agora, neste momento, a inclinação que o canino vai ter vai ser muito boa, gerando uma correção da classe 2. Porém, agora vem o porém. Quando a gente trabalha essa inclinação da coroa para distal, o braquete também inclina para distal. E essa inclinação do braquete, anotem, gerará
extrusão dos dentes anteriores. Num paciente com sobremordida, vai aprofundar mais a mordida. Então, entra nesse caso uma parte do sistema autoligado, que é o batente. Então, neste caso, o batente desse paciente, ó, a borrachinha está até solta, né? Neste caso, o batente para esse paciente tem algumas funções. Número 1, permitir colar o braquete no arco inferior sem contato do dente inferior, dente, braquete, e descolar o braquete. Número 2, desoclusão para permitir a inclinação dos dentes superiores posteriores. Tudo bem? Com isso, corrigindo a classe 2. Número 3, a gente está evitando o efeito colateral que o elástico classe 2 traria em aprofundar a mordida na região anterior. Então, você fala, caramba, prof, então tem 3 funções muito importantes do batente na região anterior? Tá, mas eu tenho uma dúvida. Professor, se o overjet for muito grande, eu não consigo fazer um batente grande, e aí? Provisoriamente, o batente vai lá no molar, tudo bem? Conforme inclina dentes, aí diminuindo o overjet, o batente é colocado lá no incisivo. Então, aqui eu já estou adiantando uma técnica para vocês, uma dica para vocês. Na sobremordida, o batente deve seguir o mesmo princípio do aparelho Bionator. Ele tem que ter o levante na região anterior. Na mordida aberta, pode ser um opcional do batente ser posterior. Tudo bem? Simplificamos o batente agora em 2 coisinhas. Sobremordida, incisivo superior. Mordida aberta, provável e escolha, não há necessidade, mas é bem-vindo. Mordida posterior, tá? Superior. Agora, no caso anterior, não tem como. Eu tenho que pôr o batente, senão não vai dar para colar, não vai ter os efeitos auxiliares. Olha aqui, ó. A segunda imagem, a primeira aqui embaixo, ó, elas mostram a desoclusão do paciente, que possibilita, então, a extrusão. Aqui nessa imagem anterior, dá para ver a curva de SPI, dá para ver que os dentes superiores estão mais altos, dá para ver a curvatura aqui do incisivo, do canino e do pré-molar. E eu não gosto, eu não faço, para mim é um trabalho a mais, eu raramente, mas quando eu preciso eu faço, eu não faço a reversão de curva, tá? Eu só troco o fio, porque esse degrau que vocês estão vendo aqui, queridos, ó, esse degrau aqui, com a troca do fio, o fio vai entrando com mais rigidez ali dentro, e ele vai nivelando e alinhando, tanto inclinando para vestibular, como gerando a intrusão do incisivo. O dente não faz isso, por favor, ele faz isso. Ele inclina, protrui e intrui relativamente. Beleza? Então, ótimo. Seguindo, então, olha que legal, tá? Naquele manual que eu falei, se vocês têm, né? Tem casos assim maravilhosos, eu não sei se esse está lá, tá? Mas se ele não tiver, vocês tirem foto. Então, aqui eu estou colocando para vocês mês a mês, para que possa facilitar a vida de vocês e vocês, assim, usarem um formato de trabalho assim. Bora lá. Então, o paciente no 4º mês está usando elástico classe 2, já começamos a ver a melhora da relação do canino, né? E é muito legal, porque a gente está vendo aqui, ó, 4º mês, olha que coisa linda. Tratamento ortodôntico depende do braquete? Claro que não, né? Então, vamos olhando aqui na classe 2. O paciente está usando, cara, no 4º mês de tratamento, que significa 2 meses e meio, 3 de elástico. Caramba, está indo agora para 3/4 de classe 2. Olha, no 5º mês, que lindo. Tá lindo, tá em meia classe 2, que legal. E aí, no 6º mês, caramba, piorou. O que aconteceu? O paciente acabou não usando elástico, e isso acabou gerando recidiva. Putz. Então, por isso que a gente fala a mesma coisa do alinhador. Imagina o paciente voltar no outro mês e falar para o senhor, doutor, eu perdi meu alinhador. Eu falo, você perdeu praticamente tudo. Às vezes perde pouco, né? Por isso que a gente fala é relativo. Só que aqui tem uma coisa nova. Olha que legal. Entrou-se, então, uma estrutura chamada stop. E esse stop agora vai travar na mesial do meu, na distal do meu lateral, só que esse fio que vocês estão vendo aqui, puxando o canino, vai abrir mordida. Então, nós estamos com o stop, e eu não coloquei aqui, mas com o elástico precoce, que já estava, né? Então, o elástico precoce do dente 44, primeiro pré-molar, ao dente 12, incisivo lateral, ele está sendo usado apenas para uso noturno, como unidade de ancoragem. Eu não quero trazer o lateral para trás. Eu quero evitar que a força que o canino está fazendo no fio e o fio está fazendo no lateral gere um efeito colateral. Então, esse paciente está com o sistema autoligado, isso é magnífico, gente. Nós estamos em 6 meses, né? Se ele tivesse usado elástico, estaria bem melhor. Então, nós estamos aí em 6 meses,
já com espaço criado, com a relação de canina melhorada, com essa relação de molar melhorada. Então tá indo super bem. E nós estamos trazendo o canino, tá? Olha lá, 7 meses. Meu Deus, que coisa mais legal. Legal demais, tá? Então a gente tem o canino em classe 2 ali, né? Aí perdeu, né? O paciente, o dente estava molinho, dá para ver ali na gengiva do dente 55. E aí perdeu, né? Nesse caminho já veio o pré, e nós estamos trazendo o canino que vai empurrar o pré, vai encaixar no lugar. Vamos seguindo lá, olha que legal. Incluímos então, lá no outro mês, o pré-molar, o segundo pré-molar. O paciente descolou o braquete inferior, mas está usando elástico, né? Voltou a usar elástico. Por quê? É um papo bem reto, bem tranquilo. Se você não usar elástico, nós temos três opções. O freio de burro para puxar teu dente para trás, você não quer. A extração desses dois dentes, 14 e 24, talvez você queira. Ou usar o mini implante, que nós vamos ter um investimento aí de R$ 1.350 cada um. Tá afim? Não, e o saquinho de elástico custa nada, então continue usando. Então vamos lá. Então, o paciente está aqui, vamos lá olhando ele. Olha lá que bonito, ó, o canino entrando no lugar, do outro lado também, que bonito. Vamos seguindo aí a classe 2, né? Então, olha que interessante. Do lado direito, quase bonito. Do lado esquerdo, ficando bonito, recolando braquetes metálicos para tentar ter um pouquinho mais de retenção, né? O paciente colaborar mais. Olha o que aconteceu. Quando a gente usa o elástico, a gente vê que vai haver inclinação do canino e isso vai gerar diastema lá no lateral, o que mostra que ele está usando o aparelho. Ó, que bonito, tá? Então, a gente vê também um erro de X do canino 23 e do 13, né, que não está muito agradável. Recolamos, entramos com um fio aí 16x22 termoativado e nós vamos arrumar esse erro de X. Tá, arrumamos, vamos olhar aqui de frente agora, ó, olhando de frente, olha que legal, tá? Então, a linha média desviada ainda, melhorando a linha média, fazendo o degrau para melhorar o erro do X do incisivo, olha aqui, e ó, olha que coisa incrível também. O degrau que está sendo feito, poxa, professor, que coisa doida. Você está fazendo um degrau no incisivo 21 com fio de Naitai. Dá para ver o tamanho da deflexão que o canino está tendo. Nós recolamos e nós estamos fazendo um degrau no fio de Naitai que já começa a fazer a relação de encaixe, tá? A melhora no posicionamento. A gente vê a melhora no arco inferior, no arco superior bem bonito. Tiramos, então, o batente logo no final do tratamento, 15 meses de tratamento. Olhem ali. Opa, perdão. E o tratamento ali finalizado, quem quiser tirar foto, bem legal. Poderíamos ter melhorado um pouco mais a angulação do canino, mas é o que eu sempre falei minha vida inteira, cara. A minha colagem acaba sendo um pouco falha no lado esquerdo, porque é o lado indireto que eu deveria olhar de frente. Mas vira e mexe, tá errando ainda, tá? Assim é a vida. Perfeição, nunca falei que a gente tinha, né? Mas estamos aprendendo, beleza? Então, um caso bem legal, tá? Tirem foto, guardem com vocês, tá? Arquivem aí essa imagem. Bora lá. Nós vamos entender, ó, 10h15, daqui 15 minutos nós damos um intervalinho, paramos essa etapa aqui, aí eu mando um link de novo, beleza? Então lá, sistema autoligado SLH. Então é um conjunto, sistema, tá? Que é por isso que eu pus em amarelo. Conjunto de dispositivos ortodônticos associados à biomecânica, individualizando o tratamento e otimizando o resultado. Então essa aula aqui é muito homenagem à Adri, que insistiu bastante, professor, precisamos ter essa aula, o senhor falou muito no curso, mas não mostrou a aula, tá? Então vocês estão vendo, cara, que é muito simples. É muito simples. Agora, de tão simples, eu tenho que tomar cuidado para não transformar isso também em algo muito medíocre, muito porcaria, né? Que não tenha valor, tá? Então, tomemos muito cuidado para não criarmos essa estrutura e enxergarmos que, é só colocar um elastiquinho, é só colocar uma bolinha de resina, o fio vai ficar mais tempo, então eu vou cobrar mais barato. Não. Se o tratamento termina mais rápido, se o paciente tem benefícios como não extrair, como não usar A e B, como usar um elástico num custo mais barato, o tempo de tratamento terminar mais rápido, gente, vamos fazer curso e aprender que a venda faz parte de benefícios, pô, tá? Quando você compra uma marca, não é que o produto é melhor, porque ela tem benefícios embutidos ali, tá? E essa é a nossa condição. Então, se a gente fosse resumir e fazer vocês entenderem essa maravilhosa engrenagem do sistema autoligado, eu posso resumir para vocês, né? Então, vamos lá, para entender o sistema autoligado, e de novo, se eu for indicar para vocês o sistema autoligado, para mim hoje, indiscutível, SLH da Morelli, ponto, tá? Então, um braquete fabricado no Brasil, um braquete que nunca faltou, não tem problemas, tá? Então, assim, se precisar, você tem uma recorrência, eu vou te contar uma coisa para vocês aqui. Então,
uma coisa que eu fiz uma pergunta, e isso não entrou dentro do livro, né? Então, quer saber se o teu produto é bom? Liga da Dental. Tenha bom relacionamento com o pessoal da Dental e pergunta, viu? Esse braquete descola muito. Então, uma coisa que a gente colocava era, se esse braquete, como que eu sabia se o braquete descolava muito? Então, eu tinha experiência. Mas a minha experiência, vamos dizer, são 100, 200, 500 casos, tá? Somado, inclusive, o de vocês, né? Não só vocês a especialização, mas os colegas que vivem a nossa ao redor da gente, que está sempre mandando estruturas, dúvidas, né, sugestões. Então, assim, se você ligar na Dental e perguntar, essa broca é boa? O pessoal está reclamando muito. Essa placa que vocês estão usando para fazer o alinhador é bom? O pessoal está reclamando muito. Se a pessoa tiver uma boa intimidade com você e for honesto com você, ele vai te dar informação real. Agora, se essa pessoa ganha da empresa, não pode falar mal da empresa ou da Dental, então ele vai falar, não, aqui só trabalhamos com produtos maravilhosos, que não tem problema nenhum, mas você está... né, aquela história, eu sei de tudo, eu sei tudo sobre ortodontia. Está mentindo, né? Então, queridos, o que é legal no sistema autoligado? É por isso que a gente fala sistema convencional, agora nós estamos entendendo na aula de hoje o sistema autoligado. O que é legal? Então, atuar em todos os problemas oclusais o mais rápido possível, ou todos os problemas oclusais ao mesmo tempo. Beleza. Prevenir os efeitos colaterais do nivelamento e alinhamento. Como isso? Nós acabamos de falar, né? Que o nivelamento e alinhamento ia aumentar a classe 2, ia aumentar a sobremordida, então, ia aumentar o overjet. Então, atuar o mais rápido possível. Otimizar a colaboração inicial dos resultados do paciente, antecipando os resultados. O que significa isso? Aquele paciente, gente, quando ele começa um tratamento, ele está bombando de aceitar o que você quer, de entender o que você quer. Ele está com medo de achar que você vai pegar ele no pulo se ele não usar. Então, queridos, vamos aproveitar o início. Então, hoje eu acho muito triste, né, o não estudar e lá no tratamento ortodôntico, daqui 2 anos, no fio retangular, entrar com elástico. Não vai resolver, vai demorar um cavalo de tempo, tá? Não anda. Tudo bem, queridos? E alcançar resultados com menores investimentos. Então, a gente está usando quanto de gasto? Um saquinho de elástico a mais, um braquete de 120, 150, 160 reais. Então, isso faz com que a gente possa agregar valor, agregar entendimento do paciente, agregar um bom nome na vida nossa como ortodontista e ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre falo, quem vende material, quem vende produto é protético e dental. Nós vendemos produto e serviço. Então, quando o serviço tem grande vantagem, o paciente tem que investir em vocês, eu sempre falei isso, tá? E o que eu vejo hoje, visitando dentistas, é que o dentista, ele é resposta exatamente do que ele busca. Então, se ele estuda muito, ele é diferenciado, né, e ele é uma pessoa que entende sobre venda, ele acaba montando uma franquia, sendo dono de uma franquia, ele acaba tendo 3, 4, 5, 8 clínicas, né? Lembrem aí do azeite, né? Uma pessoa que foi investindo no conhecimento dele e hoje ele tem mais clínicas, mais dor de cabeça, mais rentabilidade, mas mais clínicas. Então, essa relação nossa é o que você quer para você. Então, a gente está falando de sistema autoligado, mas, gente, se vocês acharem que não, prof, a gente está aqui no convênio, eu ganho só 13 reais. Para quê? Aumentar essas coisas complexas. E não, vou ficar aqui, tá bom. Eu visitei a semana passada um ortodontista especialista de Araçatuba, Araraquara, não lembro que, acho que foi Araçatuba. Ela há 20 anos trabalhando na franquia, e agora ela falou, não, estou aguentando mais, vou mudar. Então, gente, em algum momento vocês vão olhar que o que vocês estão fazendo tem que mudar, é uma evolução humana, tá? Então, ficar parado também é uma movimentação, ficar parado é andar para trás, né? Então, vocês estão aprendendo aqui uma técnica muito legal, que vocês vão levar isso para onde vocês forem trabalhar. Mesmo no convênio, na franquia, ofereça o sistema autoligado, mas coloquem isso como um projeto de maior rentabilidade para todos, tá? Diminuir o tempo de cadeira do paciente em tratamento. Então, assim, quanto tempo você quer que o paciente fique? Então, às vezes, vocês vão fazer alça, ótimo, vai demorar mais, mas o tratamento tem que ser rápido. Tá? O tempo de cadeira não é para demorar muito, é para tirar foto e fazer o que você projetou de um mês para o outro e no planejamento que você fez lá no início. Beleza, queridos. Então, vamos entender 4 pontos essenciais e importantes do sistema autoligado. Então, primeira coisa, conhecimento. É o que nós estamos tendo na aula teórica agora, tá? Então, o efeito de um tratamento, resultados alcançados, estudos, experiência biomecânica. Então, o que nós estamos entendendo? Que a partir de agora, está quebrando dentro de vocês, que é muito legal,
como eu diria, uma condição mental de caramba. Então eu posso fazer o formato, a biomecânica, o sistema, a condução técnica do sistema autoligado para o convencional? Pode. Então, mas o paciente não vai perceber, ele não vai pagar aí 6, 7 mil reais para fazer isso para mim, tá? Então eu tenho que começar a entender que eu tenho que somar tudo isso para o trabalho. Outra condição, a comunicação. Gente, vocês estão vendo aqui agora, né? Casos e vão ver outras situações, tirem foto, postem, marca o Fer, mas fala, Fer, postei você, senão às vezes eu não abro o Instagram, né? Tem pouca coisa na vida, né? Agora, né? Olha lá, né? Então, a gente está dando aula, segunda e terça estava dando aula, curso de mini implante, né? Hoje de novo, né? Então, queridos, a gente não para, graças a Deus, até a hora que Deus falar venha, né? Então, é isso aí, né? Para quem não conhece, para quem não, ou quem conheceu, né, que estavam lá, a Fernanda estava junto, né? Não sei se vocês souberam, mas a semana passada, quinta-feira, perdemos o Ney, né? Então, o Claudinei Maldonato, meu sócio no sistema de alinhadores, ele acabou falecendo na quinta-feira. Então, queridos, uma hora todo mundo vai, né? Mas como nós vamos fazer hoje é a diferença, né? Então, eu uso muito, né? Vocês falam muito de vocês, falam muito da Dri, né? Que a Adri é muito dinâmica, muito incansável, a hora que ela, né? Então, assim, não fiquem parados, cara. Porque provavelmente daqui 1, 2, 3, 5 anos, alguém vai mexer com você e vai tirar você de onde você está. Então, tenha essa autonomia, o mundo muda muito, né? Então, vocês precisam mudar e se atualizar. O que vocês estão aprendendo hoje realmente faz uma grande diferença dentro da ortodontia, tanto para o paciente como no nome de vocês, tá? Então, comunicação, transmitir algo, transmitir o que se sabe, convencer. Então, o paciente, quando vocês estiverem usando o sistema autoridade, cobre dele, paga mais, vale mais a pena, tá? O aparelho, então, técnicas, dispositivos ortodônticos e acessórios, vamos falar dele, e habilidades, capacidade de fazer algo. Então, esses são os 4 pontos que fazem você, no sistema autoligado, fazer a diferença, tá? Mas nós vamos entender agora em itens, detalhe por detalhe, ponto a ponto. Tá bom, queridos? Então, vamos lá. Se a gente fosse entender, professor, tá, mas tecnicamente, o que nós temos, se eu fosse resumir, né? Por exemplo, vamos fazer um arroz, tá? Tem o formato de fazer o arroz e tem os passos, as ferramentas. Então, ó, vai o óleo, vai o azeite, vai a cebola, vai o arroz frito, põe água. Tá? Não é assim? Então, tá bom. Agora eu vou colocar a receita para vocês. Passos práticos do sistema autoligado. E nós vamos explicar cada um deles hoje o dia todo. E vocês vão ver que, caramba, que legal, que coisa, que formato interessante, que sistema de trabalho bacana, né? Então, tá lá. Primeira coisa, o braquete, para auxiliar na movimentação, o batente, na desoclusão, a colagem, então, opcional, no formato Smile Art, para dar um pouco mais de altura dos incisivos. Então, isso, você fala assim, professor, o senhor cola formato Smile Art? Muito pouco, tá? Mas eu estou aqui ensinando vocês o sistema autoligado, tá? Arcos ortodônticos, elástico precoce, stop e a contenção. Então, o nosso formato de condução do tratamento está ligado exclusivamente a tudo isso, tá? Então, isso faz com que o paciente perceba resultados, antecipe resultados, fale sobre você, tá? Porque por mais que às vezes vocês possam não aceitar, nós somos vendedores. Nós temos um comércio, chama consultório, temos que entender isso. Então, bora lá. Então, 10h25. Queridos, vamos tomar um cafezinho? A gente fecha aqui e volta para a segunda parte? Pode ser? Então, eu vou parar essa etapa aqui, simplificar para otimizar. Então, nós vamos entender algumas coisas para a gente entrar na técnica, tá? Então, vou parar a gravação. Vamos lá, parar a gravação. Em 10